Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo. Eu sou a Flávia Gimenez, criadora da Swami Liderança e Humanização, um projeto que visa humanizar as empresas através da liderança, semear a comunicação não violenta e facilitar o desenvolvimento humano. Antes de ouvir o episódio de hoje, clica para seguir o canal e fortalecer a nossa rede. E escuta até o final. Começando mais um Reconhece-te a Ti Mesmo, hoje com a Nívia Cristina, né? E não Nívia Alcântara, apesar de ser as duas, aí somos as duas versões, mas agora no off aqui ela falou para mim que veio aqui para falar da Nívia Cristina, então eu já estou feliz com essa notícia, com esse spoiler, estou doida para ouvir tudo. Bom, eu não costumo apresentar para quem está chegando a primeira vez aqui no programa, porque o objetivo do nosso programa é que o convidado se reconheça aqui com a gente e a gente também possa conhecê-lo através das histórias que ele mesmo traz e não aquelas biografias já prontas, né, que a gente recebe e tudo mais. Mas só para ambientar, eu sempre falo da onde eu conheço, da onde vem a inspiração do convite, né? Eu quero te agradecer, Nívia, por você estar aqui, por topar vir bater esse papo. Eu tive a oportunidade de facilitar aí um dos processos de autoconhecimento dela, né, através da medicina, que foi incrível. E desde então a gente se acompanha lá pela internet. Eu falo que o Instagram traz esse benefício, né? A tecnologia, quando ela é bem usada, ela só aproxima a gente, né? Consegue inspirar. Quando a gente não usa na comparação e sim na inspiração, a gente só cresce. Então, eu venho acompanhando ela lá, né, desde a oportunidade, quando você veio aqui no espaço, eu vejo que você trabalha com mulheres, trabalha com autoestima, você já falou isso aquele dia aqui, com o coração aí cheio de amor, e você já estava na minha lista de convidadas, então está aqui. Então, eu quero te agradecer muito, muito mesmo, e sei que vai ser um papo incrível. E vou começar com a primeira pergunta aqui, que eu sempre faço, que é: quem você está hoje? Eu estou me reconhecendo novamente, né? Como eu falei, nesse momento eu sou Nívia Cristina e não Nívia Alcântara. Eu estou passando por um processo agora de muitas mudanças. Eu estou me separando depois de 27 anos de casada. Foi uma decisão muito difícil, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, porque chegou um momento na minha vida que eu estava esquecendo quem eu era de verdade, né? Eu estava me perdendo de mim mesma. E eu consegui identificar, através desse processo de autoconhecimento, que foi no casamento que eu perdi um pouco da minha identidade. Eu esqueci completamente quem eu era de verdade. E eu comecei a identificar coisas que não estavam me deixando feliz, que eu estava perdendo o meu brilho, que eu estava realmente deixando de ser a pessoa que eu era. Não foi culpa do casamento, tá? Não estou colocando, eu vivi uma história muito bonita. O meu ex-marido foi um cara fundamental na minha vida. Eu conheci ele com 19 anos em Salvador. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou paulista. Na verdade, eu sempre me confundo com esse negócio de paulista e paulistana, porque eu nasci no Guarujá, no litoral de São Paulo, e eu fui para Salvador com 19 anos. E foi uma história bem, bem complicada. Eu conheci o meu marido lá em Salvador, onde eu casei. A gente namorou, noivou e casou em 1 ano e pouco. Começou a namorar em Rapidinho. setembro, foi bem rápido. Começou a namorar em setembro, ficou noivo em fevereiro e casou em janeiro do outro ano. Então, foi uma coisa muito rápida. E vivíamos em fases momentos de muita dificuldade. Então, nosso casamento foi um pouco turbulento no início, mas depois a coisa foi acalmando e eu fui levando. Como é que eu vou dizer isso de uma forma... Amava meu marido de verdade, né? Mas chega uma hora que eu tinha muitos sonhos, eu tinha vontade, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei de aprender. E com o casamento eu fui deixando algumas coisas de lado. Fui fazer faculdade com 34 anos, então já fui fazer faculdade já numa idade, né, avançada, vamos dizer assim. Hoje eu não entendo, hoje eu não acho mais isso, foi na hora certa.
E fiz muita coisa. Foi quando eu fiz a transição de carreira. Com 38 anos, eu resolvi mudar de carreira, porque eu estava vivendo um momento muito triste da minha vida. Eu tinha saído de uma sociedade, eu não estava feliz. Mais uma vez, eu quis mudar. Eu quis fazer uma coisa que eu realmente que me deixasse feliz. Eu gerenciava, na época, 5 lojas, eu era proprietária das lojas, só que eu não estava feliz. Não estava Loja do feliz, quê? era loja de bolsas e acessórios. Legal. E eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria agregar mais valor à vida das pessoas. E eu descobri, através do designer de sobrancelhas, que eu conseguia fazer isso. E eu me encantei pelo trabalho, pela a oportunidade de todo dia lidar com mulheres, lidar com uma história diferente. Aquilo foi me encantando cada vez mais, e eu fui me aprofundando, fui estudando, e hoje é a minha profissão principal, né? É o que eu faço, é o que eu amo, é o que eu acordo assim todos os dias, eu durmo e acordo pensando no que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho, para melhorar a minha profissão. E é isso. Quanto tempo faz você está nessa profissão nova? 9 anos. 9 anos. Só em ascensão, né? Que eu vejo lá, né? Agora a gente estava falando no off, né? O reconhecimento que você teve recente agora, né? Na profissão. E o quanto você se atualiza, porque você está sempre em curso. Eu percebo que você está sempre se atualizando, né? É porque há 9 anos, a micropigmentação, o designer de sobrancelhas, não era o que se tornou hoje, tá? Uhum. Hoje, grandes profissionais estão migrando para essa área. Várias profissões. Hoje você, no congresso, nesse masterclass que eu estava esse final de semana, tinha advogada, tinha arquiteta, tinha engenheira, tinha auxiliar de enfermagem. Então, o campo ele se abriu muito, né? Ele Sim. ampliou de uma forma, por isso que se tornou uma profissão tão cobiçada, vamos dizer assim. Só que é o que eu costumo falar para quem me procura para fazer o curso de designer, que é o passo inicial da profissão. Hoje não é mais tirar um pelinho, não. Hoje é você fazer todo um processo para você atender aquela cliente, para você elevar a autoestima dela. Ela não vem te procurar só para fazer um design de sobrancelhas. Então, quando eu fui fazer a transição de carreira, porque eu sou formada em finanças, em economia, eu trabalhei na área administrativa por 20 anos, né? Então, quando eu falei que ia fazer essa transição, muitas pessoas, inclusive da minha família, acharam uma loucura. Como que uma alta executiva, uma pessoa que trabalhou em grandes, né, empresas, que gerenciou indústria, uma pessoa que fez faculdade, vai trabalhar como designer de sobrancelha, você está ficando louca. Mas mal sabia que eu fiz uma pesquisa de mercado na época, né? Era o mercado que crescia 36% ao ano. Qual é o mercado que cresce isso? Nenhum cresce. E fora que é um mercado, além de ser um mercado muito promissor, você tem muitas áreas para se trabalhar. Você pode trabalhar fazendo só o design, você pode fazer designer com rena, você pode fazer... Aí surgiu a micropigmentação, depois de 1 ano e pouco, mas era aquela coisa mais... Os tatuadores eram quem dominavam essa área, Eu né? lembro. Minha mãe Só fez eram... há muitos anos atrás, antes de surgir a micro, ela fez uma vez a gente foi num salão e a mulher falou: Ah, eu faço uma tatuagem, uma sobrancelha de tatuagem. Não existia nem o termo micropigmentação. E aí minha mãe fez há muitos anos atrás, e tanto que, né,
hoje em dia, já depois de muitos anos, até tinha sumido, porque a técnica não era toda uma arte como é feito hoje, né? Fio a fio, bonitinho, que você nem percebe, era uma tatuagem mesmo, né? Na época era bem capenga, assim, a técnica. Eram os tatuadores que faziam. Então, os Era isso. tatuadores utilizavam as máquinas de tatuagem, que é uma máquina com muito mais pressão, então ela acaba ultrapassando a primeira camada da pele, indo lá para a terceira e vira uma tatuagem. Por isso Uhum. aqui, ainda hoje, você vê, eu recebo muitas clientes aqui no estúdio com sobrancelhas que são tatuagens. Ou elas passam Ai, por um processo de remoção a laser, ou passa pela remoção com jato de plasma, que eu faço aqui a remoção com jato de plasma. Mas ainda tem muitas, muitas que fazem. Porém, o processo foi se aperfeiçoando, as técnicas foram melhorando, e eu sempre gostei das técnicas realistas. Eu sempre gostei do que fosse natural, de uma coisa que você olhasse para a pessoa e não se chocasse, né? Então, essa academia que eu fiz, que chama Academies, né? Ela é uma academia que vem da Ucrânia, da Rússia, para aquele lado de lá. Quem fundou foi um ucraniano e inclusive, ele era tatuador, né? Mas ele também se encantou pelo realismo. Então, não. ele que criou essa técnica que a gente chama de magic shading, porque é um efeito sombra, é uma coisa mais suave, é uma coisa mais... É marcada, mas ao mesmo tempo mais suave. E eu conheci a Academies através da Juliane Vieira, que foi quem fez, quem organizou todo esse masterclass, foi ela. Ela é a segunda profissional que representa a academia no mundo inteiro, então ela é muito, muito, muito assim capacitada, né? Ela é uma jovem, é uma menina, só que quando eu a conheci, ela nem estava na Academies ainda. Para você ver, eu venho acompanhando, acompanhando. Fiz o curso com ela em 2019 e já usava o selo de estudante, mas lutando para ser reconhecida pela Academies. E mesmo nesse processo meu de separação, agora eu ainda fiquei em dúvida se eu ia ou não fazer o curso, o masterclass. Eu falei, mas meu Deus, o cara vai ser a oportunidade de eu estar com o mestre, com o cara que criou tudo. Eu falei, ó, quer saber? Eu vou. E fui, foi a melhor coisa que aconteceu, porque é o que eu falo, eu bebi água direto da fonte, né? Sim, não tem coisa E eles melhor. têm, não, eles têm uma didática, ele tem, eu falo, meu Deus, a mão dele parece uma pluma, o cara é fantástico, enfim. Show. Então, assim, só para a gente se ambientar, né? Que você deu uma breve, né? Uma prévia, ou melhor, resumiu a história, né? Então, você foi lá com 19 anos, você saiu daqui e foi para Salvador, né? Você foi Isso. sozinha, não? Você foi com a sua família? Não, eu fui sozinha. Caraca, foi para trabalhar? Você foi, acordou e falou, vou para Salvador. Não, então, vou abreviar um pouco. A minha mãe me teve aos 13 anos, né? E Bem novinha, né? bem novinha, não tinha nenhuma estrutura familiar, não tinha nenhum apoio. Os meus avós voltaram para Salvador, minha mãe ficou aqui. Hum. O que que acontece? A família dos meus avós são todos de Salvador. Aí, minha tia, uma tia da minha mãe, morava aqui em São Paulo. Depois que os meus avós morreram, eles voltaram para cá, mas aí não deu certo, eles voltaram, mas a minha mãe foi a única que quis ficar aqui em São Paulo, com a irmã da minha avó, né, que era minha tia-avó. Os irmãos foram para lá e minha mãe ficou aqui. Só que minha mãe era muito nova, era muito inexperiente. Minha mãe era meio voadinha, assim, né? Mas até por causa da idade, vamos dizer. Quando eu nasci, ela não ficou com o meu suposto pai, que depois você vai entender, né? Que o processo todo de autoconhecimento também me levou até isso. Uhum. E ela morreu, já vai fazer 16 anos, ela morreu com 48 anos, muito jovem. Só que nessa época eu morava com ela, eu fui morar com ela a partir dos 13 anos, mas eu nunca me dei muito bem com o meu padrasto.
a gente sempre se chocou, a gente sempre teve conflito, porque eu era uma adolescente, mas graças a Deus eu nunca fui uma adolescente problemática, eu sempre fui uma adolescente muito determinada, eu trabalhava, eu estudava, eu era muito guerreira. E um belo dia a gente acabou tendo uma discussão muito séria e ele me ameaçou de morte. Né? A gente teve uma briga e nessa briga toda a gente acabou se pegando. Ai, foi uma coisa bem... Mas eu Ruim. costumo... Bem ruim, mas ao mesmo tempo foi boa. Sim, Eu tenho uma característica, sabe, Flávia? Eu sempre procuro olhar as situações pelo lado bom. Eu sempre pelo nunca olho pelo lado aprendizado, né? ruim. Sempre por aprendizado. O que eu posso tirar né? O que eu posso tirar de bom dessa situação? Então, o que eu tirei dessa situação foi, mesmo ele tendo me escorraçado de casa, mesmo ele tendo me colocado para fora de casa, foi a oportunidade que eu tive de ir para Salvador. Sim. Ah, Então, então eu você não foi queria. lá ficar com a sua família, você tinha, né, família lá? Eu tinha uma tia lá, que foi uma pessoa que me deu total apoio na época, falou: vem para cá. Eu trabalhava em 2 empregos, eu estudava à noite, eu tive que sair, larguei tudo, que eu sou muito assim: se eu não estou feliz, se eu não estou bem, eu mudo tudo, eu dou uma reviravolta e, sabe? E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu falo que ir para Salvador transformou a minha vida, me transformou como pessoa, me transformou como profissional, porque lá foi o primeiro lugar que eu trabalhei com carteira registrada, sabe? Eu entrei numa empresa muito boa, conheci o meu marido, fui constituir, tive minhas filhas. Então, é o que eu falo: se eu sou a mulher que eu sou hoje, eu sou graças ao que aconteceu naquela época. Não guardo Sim, mágoa, não guardo rancor. Só que eu tinha um sonho de voltar a morar aqui. Era um sonho. A gente, quando está longe, a gente quer voltar para a nossa terra natal, né? Vamos dizer assim. E ele também, olha, mais uma coincidência da vida. Eu conheci o meu ex-marido num ônibus e ele também era de São Paulo. ah, então vocês tinham esse projeto em comum, né, de voltar. Nós tínhamos esse projeto em comum de voltar. E há 6 anos aproximadamente, fez 5 anos agora em janeiro, que a gente voltou aqui. E eu já estava com o estúdio lá, foi lá que começou né, o projeto de eu trabalhar com sobrancelhas. Eu Uhum. já tinha um estúdio lá, na verdade, um espaço que chamava Espaço das Sobrancelhas. Já ia completar 3 anos, quase 4, na verdade. E só que, por problemas familiares, a gente quis voltar aqui para Salvador, para São Paulo. Que também foi um ato de muita coragem, porque eu aqui eu recomecei do zero, né? Eu comecei literalmente do zero. Comecei trabalhando com a minha ex-cunhada no fundo de um estacionamento, numa salinha que ela organizou para mim. E fui. Hoje estou aqui, exercendo e trabalhando. Tenho meu estúdio, né? Tem outras pessoas que trabalham aqui junto comigo. E foi... Eu sempre falo que eu não questiono o que Deus faz na minha vida. Se Ele faz, é porque tem um motivo. Sim, Senhor, sempre. sempre. Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Então eu vou lá. É para ir para Sempre São Paulo? pronta, né? Assim, pela história que Sempre você pronta. conta, assim, te vejo sempre não pronta, né? Que a gente, na verdade, a verdade é que a gente nunca vai estar 100% pronto para nada. A gente está em constante evolução, em constante desenvolvimento. Mas de você sempre se colocar muito a postos, né, nos chamados, assim. É para fechar um ciclo? Ok, vou fechar e vou, né? Porque um Isso, ciclo que fecha é sempre um novo que abre, né? Isso que eu gosto sempre de isso. lembrar. Que antigamente, eu falo assim, né? Eu olhava os finais de ciclo com mais dor, assim, de nossa, tá acabando isso, eu vou perder isso, né? Isso está indo embora da minha vida. Hoje não, hoje eu me apego sempre todo final de ciclo é o início de um novo, então eu vou escolher olhar mais para o que está vindo do que para o que está indo, porque o que está indo já esteve comigo aqui todo esse tempo. Se ele está indo é porque ele já me trouxe tudo que ele tinha para me trazer, então, ou seja, já não está fazendo mais sentido ele continuar aqui. E eu tenho que focar mais naquilo que está vindo, né? E o que você está trazendo, assim, me inspira nessa questão de esteja sempre aberta para o novo,
né? Se vai mudar, então esteja aberta. Pega sua mali e bora para cima. É o que eu falo que você tem que estar aberta aos sinais que o universo te manda. Porque o que acontece com a maioria das pessoas é que os sinais eles estão ali a todo momento, né? Mas você está tão resistente a mudanças, eu já estive resistente a mudanças algumas vezes. O processo, por incrível que pareça, mais difícil de toda mudança da minha vida foi o meu casamento, porque eu vivi mais tempo com meu ex-marido do que sozinha. Eu vivi com ele, no total, 29 anos. Só que eu comecei a entender que ou eu encerrava um ciclo de que tudo que foi bom lá atrás ficou, ou eu ia impedir que um novo ciclo se iniciasse. Nesse novo ciclo, não cabia mais o que estava acontecendo antes. É o que eu falo, entenda os sinais que o universo está te mandando. Como eu dei sinais para ele de que o nosso casamento não estava bom. Quer me acompanhar? Vamos juntos, pega aqui na minha mão, vamos fazer tal coisa, sabe? E você vai começando a se distanciar, se distanciar. É o que acontece, Flávia, eu estou te falando isso assim com toda certeza. Com 80%. muita gente. Olha, com muita gente, só que a pessoa se acomoda. Sim. A E pessoa... Pode não, falar. desculpa. Não, o que você falou, né, antes desse lance do se perder, né, um pouco. Eu penso que isso é comum até pelo lance de, às vezes, começar um relacionamento muito cedo, sua vida passa por várias transformações, e obviamente que se a gente não se cuidar, a gente se perde mesmo de si mesmo para agradar, para viver o outro, né? Até Isso. por uma coisa meio cultural que a gente traz, né? Do relacionamento, de ter que ceder, de ter que fazer dar certo, né? Querendo ou não, o patriarcado, eu penso que coloca a gente um pouco na posição como mulher de se o seu casamento fracassa, a culpa é sua. Então, é você que tem que rebolar para o negócio funcionar, para a família estar de pé. Não tem um pouco isso, culturalmente, assim, que mantém a Muito, gente? muito. E para mim era mais difícil. Por quê? Porque eu vinha de uma vida desestruturada. Eu nunca tive um lar de verdade, eu nunca tive uma casa de verdade. Então, ou eu sempre morei na casa de uma tia, ou eu sempre morei na casa de uma avó, ou eu sempre morei na casa dos outros. Então, o meu objetivo era ter uma família, era ter um lugar que eu chamasse de meu. Entendeu? Então, Uhum. quando eu morava com a minha mãe lá, com meu padrasto, mas era sempre assim, olha, isso aqui você não pode mexer porque é do teu irmão. Isso aqui você não pode comer porque é do teu irmão. Eu dormia num bicama na cozinha. Então, eu sempre tive essa vontade de ter uma coisa que fosse minha, né? Tanto que eu fui para Salvador, fui para a casa da minha tia e eu só fiquei com ela 3 meses. Porque eu continuava na casa de outra pessoa. Então, quando eu me vi voltando a sofrer humilhações que eu sofria antes, eu falei, não, eu não tenho porquê, eu não quero isso para mim. Né? Mas eu era muito novinha ainda, acabei indo morar, sair da casa da minha tia por um comentário infeliz que ela fez, eu ouvi, mas também não disse nada, aluguei um quarto na casa de uma senhora, já conhecia o Marco nessa época, mas foi muito bom, é o que eu falo, a gente construiu muita coisa juntos, assim, a nossa família é uma família linda, é o que eu falo, a minha família, ela ainda existe. Só Sim, que lógico. chegou um momento que eu e ele era um casal. Eu penso assim, minhas meninas já estão grandes, uma já não mora mais comigo, a outra já tem 17 anos. Então, chegou um momento do nosso casamento que a gente não estava mais juntos. Eu falei, gente, não justifica isso. Você não pode estar em um lugar onde você está se sentindo bem. E o que acontece é, ninguém quer sair da zona de conforto. Sim, isso que você É a falou, zona né, de de conforto. muitos casais passarem por isso, e o que prende é isso, é a zona de conforto. Já estou acostumada a lidar com esses problemas,
né, vou ficar aqui mesmo. E eu sempre falo assim, eu falo uma frase das vezes que eu converso sobre isso, eu sou solteira, né? Então, até ainda não tive também a oportunidade de me casar e formar minha família. Então, quando eu falo isso para alguém que é casada, a pessoa me olha com aquele olhar assim de, você não viveu isso na prática, você não sabe o que você está falando. Mas eu tenho para mim uma crença, que eu considero uma crença impulsionadora, que tudo que custa a nossa felicidade custa muito caro. Eu não quero nunca estar vivendo numa situação amorosa, né, afetiva, da qual eu me sinta infeliz, e aí, naturalmente, eu estou fazendo a outra pessoa também infeliz, porque é isso que acontece. A gente acha que tá, não, vai, vamos manter. Quantas vezes eu escutei as pessoas falar que estão num relacionamento por dó da outra pessoa, quando na verdade você está causando mais mal para essa pessoa estando com ela sem estar feliz, privando ela de também ser feliz, né? Uma privação dupla. Eu me privo de ser feliz verdadeiramente, estar entregue, seja no outro relacionamento ou não, também, não importa, mas também estou privando a outra pessoa de ser livre e feliz, né, por inteiro. Eu estou tirando essa chance dessa pessoa. Então, eu falo sempre para mim, falo, tudo que custa a nossa felicidade custa muito caro. Então, eu espero nunca me colocar nessa zona de conforto horrível, que é a merda é a merda quentinha mais fedida que tem, né? Mas o que que acontece, Flávia? É porque quando a gente está num relacionamento e a gente ainda não tem um certo, como é que eu vou dizer isso? Um certo entendimento, a gente acha que o outro vai mudar. Eu já não tenho essa pretensão, não, há muito tempo. Eu tinha essa pretensão quando eu era novinha, né? Sim, sim. Eu só fui ter esse entendimento de 2 anos, 3 anos para cá. Foi aonde eu comecei a entender, porque assim, eu não estou feliz hoje, eu não estou feliz porque eu estou no emprego que eu não gosto. Eu não tô, mas se eu mudar de emprego, eu vou ser feliz. Se eu tenho esse carro hoje, mas se eu comprar outro carro, eu vou ser mais feliz porque eu vou ter outro carro. A gente fica sempre achando que a nossa felicidade está ou numa situação que pode ser mudada, né? Ou é sempre se. Quando, né? É o se e o quando. Quando? Quando É o acontecer se e tal quando. coisa, eu vou ser feliz. Quando eu chegar não sei aonde, eu vou ser feliz, né? O meu ex-marido, ele é uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? Ele é um cara que tem muito caráter, ele é muito ético, é um cara que eu falo isso assim com todo o orgulho do mundo, que eu nunca tive problema com ele em relação à mulher, à traição, a nada. Ele me respeita, sempre me respeitou, mas tinha algumas coisas que para mim era difícil de eu lidar com ele. Então, quando eu comecei a participar, quando eu comecei a me enxergar como eu realmente era, a nível de verdade, eu comecei a perceber que são coisas que eu mudei, eu busquei a minha transformação. Sim. Eu busquei a minha cura. Porque quando a gente está ferido, quando a gente tem muitos traumas que estão lá atrás, ou a gente cura isso, ou a gente não consegue fluir. Então, eu passei por todo esse processo e eu querendo que ele viesse, ele não. Por quê? Medo de encarar, medo de olhar a verdade, né? Medo de É. se enxergar. Então, para você ter uma ideia, eu saí do tratamento que eu fiz aí com você e com a sua mãe e eu fiz um exame de DNA com um cara que eu sempre achei que fosse o meu pai. Eu tinha um complexo de rejeição, Flávia, tão grande. Eu me sentia tão rejeitada, eu me sentia tão abandonada por ele não me aceitar como filha, porque eu achava aquilo um absurdo. Como que ele não queria uma mulher como eu, como filha? Né? Eu achava aquilo. E eu fiz o exame de DNA e ele não era meu pai. Eu passei a minha vida. Então, eu tive Nossa, se que sair. libertou. Eu me libertei. Eu saí daquele papel que eu vivi durante. Eu estou com 40, isso faz 1 ano e pouco. Né? Eu saí daquele papel que eu vivi minha vida inteira de pessoa abandonada, de pessoa negligenciada, de pessoa. Falei, gente, como que eu precisei o quê? Encarar de frente. Sim.
E para quem está ouvindo a gente não sabe, né? Isso que a gente está falando. Quem ainda não começou ou ainda não chegou nessa etapa do processo de autoconhecimento, que é uma das etapas realmente mais difíceis da gente olhar para trás, para a nossa criança, e entender quais são esses registros que vêm lá, né? De pai e mãe, da nossa infância e tal, que todo mundo carrega, né? Ninguém passa ileso aí a nada, sai sem nada. Sempre existe algo a se olhar. E como isso afeta, como essa questão do abandono, como esses registros de rejeição, que eu também tive a oportunidade, como a infeliz oportunidade de ter também, de ter que trabalhar sobre isso, como isso afeta nos nossos relacionamentos afetivos, né? Na nosso casamentos, namoro, enfim. A imagem que a gente tem, né, do nosso pai, né, o carinho que a gente reconhece ali registrado, né, o amor, se ele tem essa figura de abandono, de rejeição, né, de negligência, como você trouxe, isso afeta diretamente a nossa relação amorosa, né, com os nossos parceiros. Porque é como a gente entende o amor e a gente fica buscando o amor daquela forma, é como a gente reconhece aquilo. Então, a gente se coloca nesse papel de abandonada, de carência, né? De eu preciso ser boa o suficiente para essa pessoa olhar para mim o tempo todo. Então, ela vem de várias formas que, como você falou, não deixa a nossa vida fluir. Então, a gente precisa ter coragem, sim, de olhar para isso. Para quem está ouvindo a gente, fica essa dica, porque óbvio que é um papo muito profundo para a gente, né? A falar durante horas aqui sobre isso, que não precisamos entrar, mas só para o pessoal entender como isso muda. Então, é normal que uma pessoa comece uma jornada de autoconhecimento, comece a olhar para si, comece a curar suas feridas, e tudo que ela tinha até então, que estava tranquilo na vida dela, começa a borbulhar, começa a mexer. Porque, na verdade, a pessoa, como você falou, né? A Nívia que sustentava aquela realidade não vai, ela vai deixar de existir, porque eu tenho uma outra nível aí para emergir aqui, né? Para vir à tona. Então, as relações vão ficar mexidas, não só as afetivas, né? Homem, mulher, parceiros e tal, mas as amizades também mexem, o jeito que você trata a sua família mexe, tudo muda, né? Quando a gente assume o compromisso de se melhorar e se olhar com verdade, tudo vai mexer, tem que ser corajoso mesmo. Eu costumo falar que tudo muda quando você muda. Isso, é isso aí. E assim, Resumiu. eu ouvi isso do meu ex-marido e isso ficou assim, você não é mais a minha Nívia. É Eu triste, falo, né? mas é muito triste. Ele olhava para mim e falava, é como se eu não te conhecesse mais. Aí eu falava para ele, né, como eu venho falando, eu falo, mas é porque na verdade eu nunca mostrei para você quem era Nívia de verdade, porque eu só fui o quê? Me fechando. Porque se eu falasse, ou se eu colocasse para fora aquilo que eu realmente era, aquela Nívia que. Porque eu sempre era o quê? Criticada, né? Ah, porque não pode fazer isso, ah, porque não pode fazer aquilo, ah, por isso, ah, não, aquela coisa. Ele nunca, ele nunca me aceitou de verdade como eu era de verdade. Então, eu tive que fazer muitas coisas, eu tive que até um pouco forte o que eu vou falar. Eu tive que colocar muitas máscaras, né, para agradar o outro. E quando Sim, você se descobre, quando você realmente se olha, fala: eu não preciso fazer isso para que o outro me ame. Você tem que me amar do jeito que eu sou. Eu sou essa aqui. Agora, claro que o que vai surgindo, ou você realmente olha, aí você já não consegue mais olhar o outro da mesma forma. sim. E você É, tem que. eu penso que assim acontece isso dos dois lados, como você falou, tá? Nós também, quando estamos em processo de mudança, começamos a ver coisas no outro que a gente também não enxergava antes, né? Quando a máscara tapava os nossos olhos também, porque tem isso, né? A máscara ela Isso. nos protege e nos defende também de certas coisas. E legal você falar isso, né? Isso, super sincronicidade, que eu fiz um treinamento agora esse final de semana, e uma das dinâmicas era essa, da gente rasgar qualquer tipo de máscara que a gente tenha usado durante a nossa vida. Então, é muito libertador, né, isso, e É. assim, é você se reconhecer e falar, não, a partir de agora eu escolho, eu faço um compromisso comigo de viver a minha essência, e não mais usar máscaras para agradar ou para me esconder de nada, né,
Porque tem também, né, as nossas defesas mesmo, né? Às vezes não é só para agradar o outro, mas do que a gente se defende da nossa história, né, das nossas dores. E tem que ser corajoso para rasgar. E isso que você falou quando eu falei, é muito triste, que eu falo assim, é tão triste quando a gente está se tornando o que as pessoas gostam de chamar, né, a melhor versão de si mesmo, né, quando a gente assume esse compromisso, começa a rasgar as máscaras, começa a ser mais feliz, porque a gente fica mais feliz, fica mais Ah, leve, muito. fica mais tranquilo viver, né, dessa forma para nós. E aí quando você vê o outro, quando eu digo outro, não só como o exemplo do seu marido, mas amigos, parceiros, enfim, qualquer pessoa que olha para você e fala esse tipo de coisa que ele falou, mas você não é mais aquela pessoa que eu gostava. Poxa, mas eu tô me tornando mais feliz, eu tô mais, né, eu tô mais leve, minha vida tá melhor. E, então você não me ama, eu penso assim, né, para mim, olha só, né, meu pensamento é, poxa, então você não me ama de verdade, porque quem me ama de verdade quer me ver bem. Se eu tô dizendo para você que eu tô melhor agora, o que que tá te impedindo de querer conhecer essa nova versão minha? Isso. Não é? É, foi Então exatamente isso. vem conhecer essa minha nova versão. Eu falo, gente, eu falo assim, quem tá perdendo de conhecer a minha nova versão? Quem gostava da antiga tá perdendo de conhecer essa nova, que essa nova tá melhor. Mas olha o que é duas versões da mesma situação. Em setembro do ano passado, eu fui passar o meu aniversário lá em Salvador. Eu já estava aqui há 4 anos, eu ainda não tinha retornado para Salvador. E eu já estava nesse processo todo de autoconhecimento, de leitura, de fazer os treinamentos, eu já estava passando por tudo isso. E eu fui encontrar uma amiga minha, que ela é minha amiga há mais de 20, na verdade, tem 20, Gabriela tem 24, ela é minha amiga há 26 anos. Ela trabalhou comigo na primeira empresa que eu trabalhei em Salvador. Então, para você ter uma noção. Sim, E nós fomos tomar um café. E a gente se encontrou, o nome dela é Lívia, é uma fofa, ela é como se fosse uma irmã para mim. E a gente foi para tomar um café, ficamos assim por 2 horas batendo papo, conversando, e aquela coisa, tá? Voltei para São Paulo e ela ficou lá, e ela me mandou um direct. O direct dela dizia o seguinte: Ni, eu preciso confessar uma coisa para você. Eu falei, pode falar. Ela disse, eu me assustei um pouco com essa sua nova versão. Parecia que eu estava encontrando uma outra pessoa. Mas eu fiquei muito feliz com essa nova Ni, porque você está tão maravilhosa, você está uma pessoa tão linda. Ela já me olhou com outros olhos. sim. Já se Você entende? apaixonou, né, de ver você tão Ela bem, se né? apaixonou, mas por quê? Essa minha nova versão não afetou ela em nada. Sim, não Mas foi um quando a sua gatilho. Isso. Mas quando essa sua nova versão afeta o outro de uma forma que ele não consegue te segurar, peraí, ela está escorrendo pelas minhas mãos e eu não consigo fazer nada. Não Você consigo entende? acompanhar, né? Não consigo É, acompanhar. Te bate um desespero, seja isso seu companheiro, seja quem for, a pessoa não sim, consegue acompanhar, sim, entendeu? Mas se a pessoa entende isso de uma outra forma, ela fala: peraí, se está fazendo bem para ela, pode fazer bem para mim também. sim, Então, eu vou buscar e vou acompanhar e vou fazer, né, diferente. Agora que a gente vai fazer 3 meses que a gente está separado, ele está querendo fazer tudo que ele não fazia antes. Só que o que eu falei para ele? Faça para você, não faça para mim. Porque a sim. minha mudança, ela foi para mim, não foi para Sempre, outra né? pessoa. Tem que sempre É ser para nós sempre para mim. primeiro. Sim, Isso não é egoísmo, é porque a gente ainda fica nessa, né, Flávia? Poxa, mas vai parecer que eu estou tão egoísta, nossa, mas eu estou fazendo essas coisas. Não, não é egoísmo, porque quando você está bem, quando você se descobre, quando você se trata bem, as pessoas te olham de outra forma.
Não tem Sim. como, parece que a luz brota, e eu estava de um jeito que eu estava me sentindo apagada, porque eu sou muito sorridente, eu sou muito alegre, e eu estava me sucumbindo, mas não só por causa da relação, não estou falando que foi isso, era um todo. É um conjunto, né, de coisas, né? É É um você querer conjunto. se expandir e parece que aquele mundo que você vivia, não aquelas pessoas só, mas aquele mundo que você estava inserido, já não, você não está cabendo mais. Eu falo, eu gosto de fazer uma analogia que é meio tosca, mas é como se a gente, é igual o cachorrinho quando é pequeno, a gente compra o cachorrinho, ele tem um tamanho de cama, ele vai crescendo, ele precisa de uma cama maior. E nós, na vida, somos assim também. Conforme a gente vai evoluindo, o nosso mundo precisa crescer para a gente caber nele também, né? Eu gosto daquele clichê que fala não se diminua para caber no mundo de ninguém. E às vezes a gente acaba fazendo isso para não deixar as pessoas que a gente ama chateadas ou magoadas, enfim. Aí a gente acaba se magoando e chega uma hora que se esconder Eu e se fiz muito magoar isso, eu fiz fica muito isso. insustentável, né? Eu acabei às vezes eu forçava algumas situações, não só no meu casamento, mas em amizade, em tudo, família, de fazer aquilo que não, eu vou fazer isso para poder. Não que eu não faça as coisas para agradar o outro, eu faço, tem Sim, coisas que hoje eu faço de uma forma diferente. Se mas a eu gente faz de coração, né? De forma autêntica, não isso, chateando exatamente. a gente para deixar o outro feliz. Eu falo isso, a Eu gente. vou dar um exemplo besta, o de hoje. A minha filha foi para a escola de manhã, eu falei, eu só tenho cliente à tarde. Então, eu vou fazer um almoço top para ela. Nossa, aquilo me deu um prazer tão grande. Mas eu fiz aquilo que eu queria fazer. Sim, Sabe? De olhar dela. Ai, nossa, mãe, que comida gostosa. Faça. Essa é a grande virada de chave. Você se sim, frustra muito menos. Faça se sim. você realmente está com vontade. Não faça pensando em obter algo em troca, sabe? Porque você não se frustra. Poxa, eu faço Sim, tanto isso para a pessoa e a pessoa não faz nada para mim. Eu vivi isso durante muito tempo. Poxa, eu faço tanto por ele, né? Por que ele não faz para mim? Poxa, eu faço tanto, por que ele não faz para mim? E essa é a é a mudança que você pior vai. expectativa, né? Escuta, é agora que você está aí, né? Já virou essa chavinha, né? Do fazer o bem, né? Para si mesma e ver, né? O quanto quando a gente está bem com a gente mesmo, quanto a gente se respeita, se ama, a gente é capaz de doar um amor mais verdadeiro para o outro. Quais as atividades que você faz hoje aí nessa nova versão da sua vida que te dão mais prazer hoje em dia, assim? Quais as atividades que te deixam mais em êxtase? Quais são suas paixões? Minhas paixões, assim, eu sempre fui apaixonada por ler. Isso aí é uma coisa que eu tiro por dia, no mínimo 1 hora e meia para ler, seja de manhã, de tarde, de noite, na hora de dormir, é uma coisa que eu gosto muito. Eu estou meditando, estou cada vez melhor na meditação, porque antes eu me sentia muito inquieta. Eu já tinha tentado fazer meditação guiada, mas eu estou realmente agora ficando em silêncio, total silêncio, para que eu possa me conectar de alguma forma, né, com o divino, assim, para que eu entenda que o que eu preciso ouvir não vem de fora, vem de dentro, Sim, lindo, é né? isso mesmo. Você tem que ouvir o que vem de dentro de você. Eu faço uma oração, que essa é a oração do Pai Nosso, para mim, ela é a oração mais completa de todas. Eu não me cobro mais tanto que nem eu era muito assim, sabe? Não. Eu gosto muito, hoje eu faço bastante atividade física, né? Eu vou para academia, eu saio com meu cachorro, uma coisa besta, eu fui casada durante 27 anos e não podia ler no quarto, porque ele não gostava de luz, de claridade. Olha aí. E hoje eu leio até 1 hora da manhã, meia-noite. Minhas amigas, eu dou risada, que eu falo, gente, uma coisa tão simples. Eu não podia fazer para não incomodar o outro, né? Sim. Então, hoje o que me dá prazer é isso, me dá prazer eu
Hoje eu vou no teatro, que é coisa que é o que eu gosto, eu saio com as minhas filhas mais, eu procuro ter mais tempo para as minhas amigas. Eu não sou mais aquela pessoa que hoje tem que ter tudo um equilíbrio, né? Tudo você tem que estar equilibrada. Não adianta você querer sair fazendo um monte de coisa. Não, então é isso. Atividade física, leitura, estar com as minhas amigas. Não importa se é terça-feira e eu tiver vontade de fazer uma comida diferente, tomar um vinho, entende? Eu faço essas coisas. Coisas que me dão Delícia! prazer, Tudo que delícia. você falou aí que te dá prazer, também dá para mim prazer. Só não saio para passear com o cachorro, mas também deve ser um prazer imenso, porque eu tenho gato, né? E o meu gato, ele não, eu já até tentei comprar uma coleirinha para ele, mas não rolou, não. Mas ele Não, eles são não, perfeitos, é. ele não gosta não de passear, mas que nem agora ele está aqui no meu colinho, né, eu falo que uma das atividades que me dão mais prazer é ficar com ele, é tirar um tempinho, né? O pet, ele traz isso, né? Uma vez eu fiz um curso e ele falava que quando você passa minutos aí, 5, 10 minutos acariciando um pet, muda o seu estado emocional. Ele faz um efeito parecido com você ficar abraçado com alguém, coração com coração. Então é muito incrível, né? O como eles fazem a gente ficar feliz, né? Ajuda com essa transmutação de energia. Então eu também sempre aproveito isso. Leitura também é uma das minhas maiores paixões. E você falou teatro, nossa, eu amo muito teatro, né? Eu gosto muito do ambiente. Eu falei para minha mãe esses dias, eu fui assistir a Família Addams, né? Que está em cartaz agora, aquele musical. Nossa, que incrível, assim, chego a ficar emocionada de ver o quanto eles são completos, né? Que você tá num, eu falo, a televisão, o cinema, eles são incríveis também, mas você vê o teatro, a pessoa fazendo ao vivo ali, tudo aquilo que ela faz é muito, eu fico maravilhada. Então é também um dos hobbies assim que eu também tenho. E incrível isso que você falou também de, olha, era tão pequeno e você vê a diferença que faz, mas eu acho que é óbvio, né? Como eu falei lá, eu não fui casada, mas no meu primeiro relacionamento, a gente tinha uma vida de casado, né? Que a gente dormia junto todo dia e acabou nesse dorme junto todo dia. Que hoje eu tento, por exemplo, orientar meu irmão, que está começando agora essa vida de primeiro namorado e tudo mais. O quanto isso, se a gente não tomar cuidado, se torna, a gente acaba perdendo coisas ao invés de ganhar. A gente acha que está ganhando, mas acaba Isso. perdendo. Então, assim, eu né, tive essa fase, ele era 6 anos mais velho que eu, então na época eu tinha 15 anos, e aí a gente já começou com isso de dormir junto todo dia. Quando a gente viu, a gente já estava nessa rotina de não podia dormir separado. Então, querendo ou não, uma vida de casado, né? Só nessa parte. Eu falo que eu não fui casado porque eu não tinha essas responsabilidades, pagar conta, tudo isso eu acho que conta mais, né, numa vida de casado do Bom, que só dormir junto. Mas a gente tinha isso. E aí eu lembro que quando eu namorei quase 6 anos, né? 5 anos e pouquinho. E eu lembro que uma das coisas que me fez perceber que eu já não queria mais aquele relacionamento foi uma vez que a gente dormiu separado depois de tanto tempo, né? Dele ter ido para casa dele e eu ficar na minha casa, que eu olhei para o meu quarto e eu falei, nossa, é só meu. E tirar a roupa e jogar no chão e falar, esse espaço é meu. E aí eu vi ali o quanto eu estava sentindo falta daquilo, de do ter o meu seu espaço. Então, assim, se eu estava sentindo falta, se em algum momento eu pude perceber aquilo, é porque alguma coisa já tinha mudado, né, dentro de mim, né? O ciclo já estava ali se fechando, porque eu já estava me incomodando aquela coisa de estar junto todo dia, já tinha perdido a minha individualidade, de certa forma. E foi uma das coisas que me fez ali perceber que o meu relacionamento já tinha findado, né? Você falou lá no início também uma coisa que eu achei legal, que você falou assim, eu amava. Na verdade, a gente nunca deixa de amar alguém. Eu acho que o amor se transforma, né? A gente continua, isso. principalmente quando a gente viveu uma relação de intimidade. Penso que a admiração, né, o carinho por tudo que a gente viveu juntos sempre fica. Então, o amor acaba se transformando num outro amor, né? Eu sou conhecida pela mais amiga de todos os ex que eu já tive. Eu sou amiga de todos. Todos os ex eu Mas viro eu acho amiga. isso muito importante, assim, agora a gente está conseguindo conversar, né? Porque ele está conseguindo conversar. Sim, Porque quando eu decidi, eu não, jamais, ele é pai das minhas duas filhas. Eu falo que ele é um cara que nunca na vida ele vai deixar de ter a importância que ele tem, né? sim, sim. E outra coisa também, eu falo isso assim, ó, de boaça. Se amanhã ou depois
eu entender que eu era melhor com ele, não tem problema. É isso. Eu sou extremamente humilde e, sabe, verdadeira de falar assim, olha, eu acho que nós dois juntos eu funciono melhor. Tudo bem. Não, e não só isso, né? Eu era mais feliz. Não, talvez se num novo reencontro, que eu falo que a gente está sempre mudando, né? Em transição. Se novas versões de vocês se encontrarem um pouco mais lá na frente e fizer sentido caminhar junto novamente, maravilhoso, que já vem aí, né? Com conhecimento, já vem com uma outra história, é um grande recomeço. Mas eu gosto, você falou isso, eu também não tenho esse orgulho, né, de falar nunca mais, que eu acho que, mas eu também vejo hoje, né, meu primeiro namorado, eu acredito que a gente não tenha, nossas versões já se reencontraram e não puderam estar mais juntos, já não fazia tanto sentido. Mas eu sempre falo assim, aquela Flávia que viveu aquele relacionamento tinha tudo o que ela precisava naquele momento. Aquela versão daquela pessoa que viveu comigo, ele era tudo que eu precisava ali. Ele me fez muito feliz. Hoje em dia já não faria o menor sentido. Mas naquele momento ele me dava tudo que eu precisava para ser feliz, assim, porque era tudo que eu queria viver e a gente viveu intensamente. Eu também sou igual a você, assim. Não sei se sou corajosa como você, assim, de agora talvez mais, né? Vamos ver. Tô me trabalhando para isso, para me tornar essa pessoa. Mas de encarar novos ciclos assim, de um peito aberto. Mas eu sempre fui intensa, assim, de tá, é isso que eu vou viver agora? Então, bora para cima, vamos viver isso aqui da maneira que tem que ser vivida, né? Você tem que Sem. dar oportunidade para que as coisas aconteçam. Sim, sim. Porque o que eu mais ouvi nessa transição agora foi o que, nossa, Nívia, mas 27 anos? Eu falo, gente, o que eu vivi durante 27 anos foi muito bom. Então, a gente terminou, eu terminei, para que os meus próximos anos não sejam anos ruins. E se Ótimo. amanhã ou depois a gente resolver, agora olha só também, viu, gente? Não é, eu não sou essa porradona toda aqui, não. Precisei de muita terapia, precisei de muito. Sim, todo mundo, né? Não é fácil, não estou falando que é fácil, porque não é. Eu ainda, às vezes, tenho umas recaídas, agora até um pouco menos, mas no começo foi difícil. É uma mudança de rotina muito grande, porque, afinal de contas, agora eu não sou só a Nívia. Mesmo eu sendo essa pessoa que estou me conhecendo cada vez mais, eu tenho 2 filhas, mas eu posso falar que uma das coisas que mais falou no meu coração, assim, que mais tocou no meu coração, foi mostrar para as minhas filhas que elas nunca deveriam permanecer numa relação que elas não estavam felizes. Era isso que eu queria mostrar. Não estar feliz também não é aqui, eu não estou falando que casamento tem que ser um conto de fadas. Não. Casamento é realidade, casamento é dia a dia, casamento é rotina, casamento tem uma série de pontos que são importantes. Porém, eu acho que o que mais pesa no casamento é o outro olhar para você da forma como você deseja ser olhada. A partir do momento que aquela pessoa não te olha mais da forma como você quer, como você deseja, não tem um porquê. Você sentou numa mesa e você não tem assunto, a coisa vai. É como se a coisa fosse se distanciando assim ó, de você e você quer pegar e você não tem. Não tem. Ou a pessoa te respeita, né, como mulher, como pessoa, ou então não dá certo. Então, para que a coisa não fique pior, é melhor se distanciar. Eu tenho certeza que ele está me olhando de uma forma como ele não me olhava há muitos anos, por incrível que pareça, como eu também estou olhando para ele agora, né? Porque ele viu, acho que ele nunca na vida imaginou que teria essa ruptura, que eu teria coragem de tomar essa decisão, e hoje ele está se tornando uma pessoa. Eu falei, olha, se o que eu fizer dele e de mim pessoas melhores, vai ter valido muito a pena. Sim. Isso que você falou aí da opinião, né, das outras pessoas, de nossa,
mas são 27 anos, né? Aí lá atrás você também falou, quando eu decidi largar minha área financeira, lá, administrativa, e falei, não, vou fazer algo diferente, vou trabalhar com sobrancelha. E aí também você disse que lá na Masterclass que você esteve agora no final de semana, tinha N profissionais lá, né, de várias áreas, também fazendo essa transição, que é o que a gente mais tem visto, né, hoje em dia acontecer, das pessoas se encontrarem. Eu também venho de uma transição, saí do jurídico para trabalhar com desenvolvimento humano. Quando saí também, todo mundo falou, né, todo mundo, não, né, mas muita gente falou para mim de, você tá doida? O que você vai jogar a faculdade fora, né? Demorou tanto para passar na OAB para jogar no lixo. Enfim, eu acho que todas essas opiniões são válidas, mas como a gente estava falando ali, de se tornar um gatilho, a gente é o tempo todo gatilho um do outro, né? O externo da gente e a gente do externo. E da gente também perceber o quanto a mudança ainda incomoda, né? A vista das outras pessoas. O quanto as pessoas projetam seus medos nos outros, nessas opiniões de, nossa, mas você vai fazer isso, você tá doida? Nossa, mas você vai largar tudo. E assim, às vezes é algo que, como você falou lá atrás, né? Mal sabia as pessoas que eu já tinha pesquisado o mercado, sabia onde eu estava entrando, já tinha feito um planejamento, né? Eu tava sabendo onde eu estava pisando, né? Mas você vê, as pessoas, elas nem, às vezes, nem se preocupam, não te fazem nem essa pergunta de, olha, mas você já pensou como é que você vai fazer isso? Não, a gente simplesmente projeta o nosso medo no outro e fala, não, não faz isso, pelo amor de Deus, não pisa aí, né? Que não faz essa transição. Você vê como o tempo todo a gente tem que filtrar, né, as opiniões, que é óbvio, né, sempre com uma boa intenção, né, de proteger o outro, se proteger e proteger o outro. Mas a gente tem que estar muito atento a isso, porque se a gente não está atento a isso, a gente acaba, às vezes, não fazendo o melhor para a gente com essas projeções que vêm de fora. De, nossa, você é doido, você vai fazer. Aquelas profissionais que estavam na Masterclass com você, com certeza. Agora eu que vou arriscar falar, 90% estão passando por essa transição com esse tipo de opinião em volta. Não faz Com isso, você está largando uma vida, né? Uma carreira, enfim. E aí você também falou uma coisa que eu achei legal, que foi assim, foram 27 anos, né? 27 anos é ano pra caramba. Mas também a gente não pode se apegar nisso. Então eu fiquei tanto tempo, então né? Igual gente que fica num emprego que não gosta. Então só porque eu estou tanto tempo aqui, eu não posso arriscar viver, sei lá, mais 27 anos feliz, eu vou ter que ser infeliz só porque eu fiquei 27 anos aqui, né? Então é uma coisa meio doida, assim. Você não pode ser inconsequente, é o que eu sempre falo. Sim, sim. Uma mudança, seja ela de uma transição de carreira, seja ela de uma mudança de um casamento, né? Qualquer mudança, ela tem que ser feita com responsabilidade. Você tem que saber que você está lidando com outras pessoas, Sim, sim. né? Mas também você não pode deixar de fazer aquilo que você tem vontade pensando no outro. Sim. Entende? Não sei se eu estou sendo um pouco radical em relação a isso. Mas você não Não, pode faz todo sentido, né? Não adianta, você vai se pensar, negar. você vai se negar e falar, mas eu não vou fazer isso, nossa, porque eu estou com pena, ou por isso, ou por aquilo. Não, tem que ter peito, senão você não consegue. E se você fizer um estudo de muitas pessoas aí, tem muitas biografias de pessoas que mudam e mudam de verdade para se reencontrar. Tem gente que não quer mais ser um alto executivo, quer morar no mato. E aí, tudo bem, é o que ele Sim, quer. sim, Está fazendo ele feliz? Tudo bem. É isso que você quer? Está te fazendo feliz? Tudo bem. O que você não pode é permanecer numa situação que está deixando você infeliz, né? Fez é, isso, não deu certo, vai lá, muda, tenta ver onde está errando, busca. E eu falo assim, se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar é que eu tentei, mas chegou uma hora que eu vi que a coisa não ia, né, assim, sim. acontecer, né? Eu queria que mudasse por ele. E eu tô assim na maior torcida que isso aconteça. Eu penso que todo mundo muda, né? Acho que ninguém sai ileso ao final de um ciclo. Acho que todo mundo Ah, acaba mudando de alguma forma, né? com certeza, com Agora, certeza. pegando o gancho que a gente está falando de mudança, né? Qual foi aí, então,
né? Eu sei que agora teve uma mudança aí muito significativa, mas olhando para toda a sua jornada, né? Vamos passar por uma parte de reconhecimento do repertório aí. Qual foi a mudança mais marcante da sua vida, você considera? A mais marcante de todas, É, hoje em dia que você olha e fala, olha, todas as mudanças são significativas, mas essa aqui foi o divisor. a mais significativa foi quando eu tinha 19 anos e eu saí daqui de São Paulo para ir para Salvador, sem sombra de dúvidas. Eu me Para lembro mim, até hoje o que o meu primo me falou. Ele foi me levar na rodoviária, que na época, né, eu fui com ele. Ele olhou para mim e falou: Eu me lembro, como se eu fechar os olhos, eu me lembro do dia, tudo. Ele olhou para mim, eu estava com uma mala, né, aquelas, sabe aquelas malas grandes assim? Com um travesseiro em cima. Ele olhou para mim e falou assim: Nívia, quantos anos você tem? Eu falei: Eu tenho 19 anos. Ele falou assim: Olha o que você construiu em 19 anos. Uma mala e um travesseiro. Lívia, você tem certeza que você vai fazer isso? Você vai deixar tudo para trás para ir começar uma vida nova em Salvador? Eu falei, vou. Vou porque aqui não é mais o meu lugar. A minha vida, eu sempre tive um propósito muito grande. Meu propósito sempre foi estar em paz, sabe? E se aquilo me tira a paz, é porque não é mais para mim. E quando eu decidi ir para Salvador, é porque eu queria paz. Eu estava foi naquele momento que eu entendi que eu podia transformar minha vida, que eu não tinha, cada um escolhe a sua vida. A vida da gente é feita de escolhas. Quando as pessoas entendem isso, elas é uma libertação tão grande. A escolha está na tua mão. Deus te deu livre-arbítrio, é você quem escolhe. A minha mãe, na época, ela se ajoelhou nos meus pés, ela agarrou na minha perna e me pediu para ficar. Falei, eu não tenho mais estrutura para ficar aqui. Vamos comigo. Teus irmãos estão lá, tua família está lá, né? Eu tenho certeza que eles vão dar maior apoio para a gente vai dormir no chão. Recomeça. E ela virou para mim e falou, eu não tenho coragem. Falei, se a senhora não tem coragem, a senhora vai permanecer na vida que a senhora está. Mas essa foi a vida que a senhora escolheu e não a que eu escolhi. Então, quando eu fiz essa escolha, não foi fácil deixar tudo para trás, que eu deixei minha mãe, meus dois irmãos, pessoas que eu amava demais, assim que eu amo até hoje. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que eu tinha certeza que um dia eu ia reencontrar todo mundo e fazer parte da vida de todo mundo, como eu estou fazendo hoje, né? Minha mãe, infelizmente, morreu, mas o momento mais marcante da minha vida, sem sombra de dúvida, foi esse. E eu nunca esqueci da menina que eu deixei aqui. E é ela que eu sempre me inspiro, que eu sempre falo, epa, lembra de quem você é, lembra de onde você saiu, olha, cadê a Nívia? Quando eu me sentia lá na lona, era daquela menina de 19 anos que eu me lembrava para que eu tivesse forças para fazer a mudança que eu tinha que fazer. caraca, que lindo. É maravilhoso, que fique a dica para todo mundo aí, se reconectar toda vez que precisar com a versão mais forte de si mesmo, né? Porque essa pergunta, assim, qual foi a mudança mais marcante? Naturalmente, ela leva a gente para essa versão nossa, de coragem, né? Porque normalmente a mudança mais marcante foi aquela que a gente encarou de frente e falou, vou, é agora ou nunca, né? Então tá aí a nossa versão mais poderosa, né? E aí você falou lá assim também, não é só fazer, né? Tem que planejar, né? Me fugiu agora o termo que você usou, mas eu lembro assim do que eu ouvi esse final de semana de coragem não é loucura, né? Coragem é você enfrentar, mas de maneira lúcida, né? Com estratégia. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Por mais que algumas coisas, né? Algumas mudanças exigem da gente a fé também, que é pisar, mesmo sem o chão, confiante que Deus vai fazer ali o chão para a gente continuar,
mas ainda assim existe um planejamento, né? Existe uma razão, não é uma loucura, né? Eu simplesmente não quero mais isso aqui, então eu vou sair chutando balde de tudo. A vida também não é assim, então a coragem não é isso, né? A coragem é essa, querendo ou não, essa estratégia, essa lucidez também de planejamento. Ainda que não seja um planejamento completo, como é, né? Início, meio e fim, mas existe um início planejado para a gente conseguir fazer diferente, né? Como foi o que É, aconteceu com você, você, quando você você pegou a mala. ter, você tem que ter o quê? Você tem que ter coragem, você tem que ter integridade, você tem que ser uma pessoa ética, não adianta sair fazendo, ter essa consciência de que, de alguma forma, as tuas atitudes vão interferir na vida do outro, né? É o que eu falo. O mais difícil, o mais difícil é, é você. Como é que eu vou dizer isso? Quando aconteceu a minha briga com meu padrasto, para mim o mais difícil era permanecer naquele lugar, né, naquela época, convivendo com o que as pessoas iam falar. Porque ele me colocou para fora de casa, eu cheguei lá escoltada com 7 camburões, né? Foi uma coisa muito pesada. Então, eu falei, não, eu não estou preparada para isso, eu não quero viver isso. Aí passou tudo isso, passou toda essa fase, e agora, por incrível que pareça, eu fiz, né? Eu estou fazendo terapia, e na terapia o mais difícil era eu me aceitar uma mulher separada, por incrível que pareça. Por Porque a incrível que gente ainda pareça, não, na verdade é sempre isso. Às vezes a gente, às vezes não, toda vez que a gente acha que a opinião está no outro, sendo que ninguém falou nada, ninguém de fora falou, né? Eu falo isso muito nas minhas sessões aqui. As pessoas vêm falar, ah, mas todo mundo vai pensar, todo mundo quem? Que ninguém nunca te falou isso. Essa opinião mora em você, nasceu em você. isso É mesmo. muito doido. Quando eu entendi, olha, Flávia, foi tão libertador quando eu virei essa chave na minha cabeça, eu falei, mas espera aí, eu sou uma mulher íntegra, eu sou uma mulher correta, eu sou uma mulher que trabalha, eu sou uma mulher esforçada. Olha O o meu gato fato aí. o fato de eu ser uma mulher separada, isso vai impactar em alguma coisa? Eu posso continuar sendo a Nívia que eu sou, sendo separada. Mas era porque eu não me aceitava daquela forma. A Sim, partir do momento que eu comecei a me olhar da forma que realmente eu era, já virou era. assim, E isso é fumaça. libertador mesmo. Nossa, É. eu posso também dizer isso, que muitas opiniões que eu achava que eu tinha medo, né, do externo, na verdade elas moravam em mim, o externo às vezes não estava nem pensando nisso, que é aquela, gosta daquela frase que ninguém tá nem aí para você, que no fim das contas, quando a galera for dormir à noite, a sua vida vai ser o que menos vai fazer diferença na vida deles. O pessoal não está nem preocupado com isso. Eu falo, mas vem cá, gente, por que eu vou ficar preocupada com uma coisa que, sabe, o que importa é estar. E olha, nossa, você vai, você passa a entender que é o que você falou, a pessoa Nem tchum. tem tchum para você, entendeu? É, no fim das contas, é a gente se libertando de si mesmo, né? Que as maiores amarras aí é a gente que mesmo que colocou na gente o tempo todo, as máscaras, as amarras, enfim, é a gente que tem esse poder de tirar todas elas, né? Essa que é a verdade. No final é você com você mesma, né? Exatamente. É No isso final é aí. você se olhando no espelho. Eu costumo dizer uma coisa assim, você é de verdade ou você é uma fraude? Porque quando você começa nesse processo de autoconhecimento, você fala, peraí, eu estou falando isso, mas eu estou agindo de outra forma? Não, não pode ser desse jeito, Sim. né? Como é que eu falo uma coisa e faço outra? Cadê a coerência, né? A minha mãe esses dias falou para mim: ai, você irrita com essa palavra. Ela falou. Falei, porque é o que eu estou buscando o tempo todo, a coerência. Eu não posso pregar isso todo dia aqui, ajudar as pessoas dessa forma e na minha vida isso funcionar diferente. Não, tá errado. Peraí. E é Então eu falo, incrível, né, Flávia? Você começa a se pegar em situações e faz, epa, peraí, sim, você e você lê uma coisa e parece que você tem uns insights assim, falando, não, mas espera aí, eu li isso aqui em tal lugar, não é assim, né? sim. Não vou fazer E, dessa forma.
Só que isso também só acontece quando a gente está se auto-observando, né? Para ter esses insights e falar, opa, É, ó o que eu estou fazendo é, aqui, olha o que eu é. acredito, olha como eu estou agindo, né? Esses dias eu falei para uma cliente minha, eu falei assim, ó, que ela também está num processo de transformação, né? De comportamento e tal. E é normal que no começo, quando a gente esteja transformando comportamentos, né? Quando a gente começa a jornada do autoconhecimento. E aí a gente vê que tem certos comportamentos nossos que precisam se transformar. Eu preciso mudar em algumas coisas para que a realidade mude também, né? Para os resultados serem diferentes. E aí é normal que a gente se pegue, hora ou outra, no começo do processo, voltando para o padrão antigo, porque é o que está registrado. Então, assim, eu quero fazer diferente, mas quando eu não me percebo, eu vou lá e fiz de novo, fiz igual. Tudo Uhum. bem, né? Quando isso estiver acontecendo no começo, antes de estar um novo eu consolidado. E o que faz toda a diferença, eu falei para minha cliente, sabe o que você faz? Começa a pedir desculpa. O ser humano odeia pedir desculpa, essa é a verdade. Tem É aqueles que mesmo. são... já pegaram a desculpa como muleta, né? Tem aqueles que, eu vou fazer, depois eu peço desculpa e já era. Mas, no fundo, ninguém gosta de ter que se desculpar. Então, a maneira que eu encontrei, né, na minha jornada de consolidar as minhas transformações era me obrigar a me desculpar quando eu fazia o padrão antigo. Então, assim, eu quero mudar a maneira como eu me comunico. Então, cada vez que eu caía, pisava em falso, voltava para o padrão antigo, eu ia lá e pedia desculpa e falava, ó, não é essa pessoa que eu quero ser, então me desculpe. Enfim, conforme eu fui fazendo isso, como eu não gostava de pedir desculpa, eu naturalmente fui me observando para evitar o erro. Assim, me consolidei no novo. É um negócio meio doido, porque você sabe quando que eu comecei a ter esses insights, Flávia? Quando eu comecei a perceber a situação se repetindo várias vezes, sabe? Eu fiquei, Uhum. peraí, mas isso está acontecendo de novo? Não é possível. Mas essa situação está acontecendo de novo? Não, não é possível. Será que o erro está no outro ou o erro está em mim? Porque É. geralmente, quando uma situação se repete várias vezes, o problema não é no outro, o problema é em você. E você acaba atraindo certos tipos de pessoas ou certos tipos de situações, não por causa do outro, é por causa de você. Então, quando você começa a transformar aquilo dentro de você, é incrível como vai fazendo assim, ó, vai tirando aquelas pessoas que você acaba atraindo outras pessoas, É, né? Quando tem você um, decide ser, tem um pode clichê falar. que fala isso, né, que você falou agora, de enquanto você não aprender a lição, o universo vai te trazer a mesma situação em diversas pessoas, em diversas versões, até você aprender e mudar e virar essa chave. Então, você vai viver isso, só vai mudar a pessoa, mas a situação vai ser a mesma. E aí, de novo, e é o que você falou, é sempre sobre nós, né? Eu falo para todo mundo isso. Se você quer mudar o resultado fora, você tem que mudar Sobre você. dentro. Não Isso. adianta essa questão é de, o outro vai mudar, o outro vai melhorar. Eu acredito sim que a gente, né, hoje, trabalhando com a CNV, por exemplo, que é uma ferramenta que eu sou apaixonada. Eu acredito sim que quando a gente faz esse trabalho interno, de entender o que a gente sente, o que a gente precisa, a gente consegue comunicar isso de maneira mais clara, né? Porque isso também está errado. Às vezes a gente quer que o outro mude, mas a gente não sabe falar para ele o que realmente a gente precisa. A gente gasta mais tempo falando do que a gente não quer mais que a pessoa faça do que mostrando para ela o que a gente quer que ela faça, né? Como a gente gostaria que fosse. Então, isso também transforma. E nessa comunicação mais assertiva, a gente consegue também inspirar o outro a fazer diferente. Porque às vezes é isso, a gente não consegue pedir o que a gente quer que a pessoa mude, né? A transformação que a gente quer que aconteça. E aí a pessoa não vai mudar mesmo, aí vai ser mais difícil ainda. E ainda tem o outro lance de que o outro só muda quando ele está muito afim. Se ele não tiver afim, esquece, você vai continuar pedindo aí à toa, se frustrando à toa. Que é o lance que você falou da expectativa, né? Faça para outro sem esperar nada. Não fica É, esperando que o outro, que nem do lance do almoço, você falou. Se eu faço um almoço esperando que todo mundo vai elogiar, cara, vai ser frustrante, porque eu estou esperando 5 elogios. Se eu receber um só, eu não vou me dar já conta era. desse um só. Nossa, essa carne não está tão gostosa. Acabou. Já era, acabou, é. É isso aí. Você não pode ficar tá com vontade de dar, você vai lá, faz o que você está com vontade. Não espera o que o outro vai fazer. E se você também não tiver com vontade de fazer, não faça. Gente, é libertador você saber dizer não.
Não, não. Olha, minha terapeuta falava, fale não, 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 porque eu sempre fui a que falei tudo sim, 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 e só me frustrava, né? Hoje não. Se for um sim verdadeiro, ele vai ser um sim verdadeiro. Se for um não, ele vai ser não. Acabou. E É pronto. exatamente isso. Mas até você chegar nisso, a jornada é longa, É, e tem que estar entendeu? muito afim. Às vezes, para algumas pessoas, eu falo, cada um tem um time, né? Cada ser é individual, assim, no processo. Mas eu falo que o que tem que estar mesmo é muito afim. Essa é a real. Às vezes a jornada, sei lá, a sua jornada para aprender ou não tenha sido de 5 quilômetros e de uma outra pessoa vai ser 2. Porém, tem que estar afim. O que muda Você é tem que isso, querer. tem que querer muito, tem que querer mudar, tem que querer se transformar, tem que querer se olhar, né? Aquilo que você falou antes, tem que ter coragem para se olhar e falar, tá, eu vou mexer em quartinhos que vão feder, eu vou mexer em feridas que vão doer, mas é isso, eu vou para cima e bora para a faxina interna. Tem que estar muito afim mesmo. Pegando o gancho aí, eu quero te perguntar quem são as pessoas, né? A gente estava falando das pessoas. Não quero falar das pessoas, das opiniões, que a gente já viu aí que as opiniões de fora, elas podem muito ajudar, mas também podem muito atrapalhar, se a gente não tomar cuidado e não filtrar. Mas aqui eu queria saber quem são as pessoas essenciais da sua jornada e quem são seus mestres. Olha, eu tenho a minha terapeuta, que é a Carmen, que é uma pessoa fantástica, assim, ela tem uma maneira muito fácil de fazer você entender as coisas. Eu gosto da forma como ela conduz, ela foi fundamental em todo o processo, né? É, minha filha, de 24 anos, que eu costumo dizer que ela é uma menina mulher, assim. Hoje, a gente conversa como duas mulheres. Mas ela, lá atrás, quando ela tinha 18, de 17 para 18 anos, com 19 anos, ela foi sem pretensão a que mais me mostrou que eu tinha que ser aquilo que eu tenho vontade, que eu tinha vontade, né? Ela me deu muitas lições sem saber disso, porque ela entendeu, sempre soube a pessoa que ela era, e ela achou que quando ela fizesse 18 anos que ela ia se libertar, vamos dizer assim, né? Eu tenho também o meu irmão, o Andy, que é um menino maravilhoso, que também me ensina muito, muito, muito da maneira dele lá, porque é um menino veio da mesma situação que eu, é um menino, sabe, que cresceu na dificuldade, muito mais na dificuldade do que quando ele nasceu eu tinha 18 anos, mas hoje se transformou num homem maravilhoso, num menino assim, espetacular. Cada um teve a sua importância. Tem a minha filha mais nova, que também é um anjo na minha vida, é uma menina é aquela que me dá tranquilidade, calma, sabe? Que quando o negócio está pegando fogo, me ensina muito. O meu ex-marido também, da forma dele, ele me desafiava, porque quanto mais ele me desafiava, mais eu queria mostrar para ele que eu seria uma pessoa diferente. Então, Foram essas pessoas, todos aí essenciais para essa Nívia que está aqui agora com a gente. com certeza. E muitas histórias, né? Eu falo que a profissão que eu exerço hoje, ela é muito mais importante até do que uma faculdade, porque não tem nada que te ensine mais do que histórias de vida, histórias vividas, né? Porque a experiência daquilo que você passa, não tem dinheiro no mundo que pague. Você pode fazer a melhor faculdade, você pode fazer o melhor curso, mas o que realmente vai te enriquecer como pessoa são as suas experiências. É você tirar das experiências lições. Eu sempre falo isso. Nada que acontece na sua vida é por acaso, nada. Tudo tem um motivo. E quando você começa a entender dessa forma, quando você aprende a entregar e falar, Senhor, se isso está acontecendo na minha vida, é porque o Senhor quer. Lá na frente eu vou entender. Tudo bem,
É ter fé, né? Fé, ter a certeza de que aquilo vai acontecer, acreditar. Quando você acredita de verdade, Flávia, quando você, sabe, sentir no teu coração, te deu paz, pode ir, porque vai dar certo. Agora, sentiu pesado, sentiu o negócio ficar meio, não vai. Não vai. É entender os sinais. E foi o que eu falei, fique em silêncio ali, ó, que você vai entender tudinho. Show. Eu também acredito nisso. E aí você falou, né? A minha mãe fala muito isso, que a melhor faculdade é a vida, né? A vida ensina, né? As experiências ensinam. E esse lance do acreditar, né? Que nada é por acaso. Eu sou espírita. Hoje eu me considero universalista, mas eu acredito muito nisso, no plano que a gente fez antes de vir para cá, né? E aí às vezes quando o negócio tá meio nebuloso, eu falo, não, não é possível que eu planejei para dar errado. Não, meu plano com certeza vai dar certo. Vou Ô, confiar no Flávia, plano. não, e quando você faz assim, não estou acreditando que isso está acontecendo comigo de novo, não é possível. Às vezes eu tenho uns papos, eu falo que eu tenho uns papos reto com Deus, né? Eu falo, bicho, de novo? Não é possível. O que está Isso não tem acontecendo aqui? acontecendo, mas não, de novo eu estou passando por isso. Aí depois eu falo, mas era para passar, era para entender e seguir. Sim, maravilhoso. E ó, falando isso, né, em aprendizado, assim, qual filme, livro, música, enfim, que mais marcante assim da sua vida que você pode deixar de dica para Olha, quem está ouvindo a gente? um livro que foi transformador, é um livro do Tiago Brunet, que eu li há pouco tempo, chamado Especialista em Pessoas, que me fez entender que tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na minha vida é porque eu fiz com que aquilo acontecesse. É você ter autorresponsabilidade, né? Esse livro foi fundamental, tá sendo. Eu estou lendo um outro livro agora que eu estou amando também, Transformando o Sofrimento em Alegria. Muito legal Hum, esse livro. Trem baba. Filmes. Eu assisti uma série agora na Netflix de uma moça que se divorciou, que foi muito legal também, só que eu não me lembro o nome. Não me lembro. Eu tenho muitos livros, como eu gosto. Tem O Poder do Agora, muito bom também, porque Sim, fala dessa busca que as pessoas, é o que eu falo que a busca do seu propósito como é que eu vou dizer? Uma febre, né? Todo mundo agora está com esse negócio. Qual é o seu propósito, né? Gente, o propósito é você viver o agora, é você não ficar se preocupando com o que vai acontecer, com essa ansiedade com que as coisas. Não se comparar com os outros. Quando você para de se comparar com outras pessoas, parece que tudo em você melhora, sabe? A sua jornada, ela é só sua. Só existe uma Flávia na vida, no mundo. Só sim. existe uma só existe uma Nívia. Então, hoje, eu parei muito de mimimi, sabe? De me importar com coisas que antes, Flávia, eu me importava de um... Hoje eu não me importo mais. Eu não me importo com o que o outro está fazendo, eu não me importo, eu me importo com o que eu estou fazendo. Se eu deitar minha cabeça no meu travesseiro à noite e eu tiver a minha consciência limpa e tranquila de que naquele dia eu fiz o meu melhor, eu me doei, eu fiz aquilo com excelência, eu fiz aquilo com qualidade, não importa. Se o outro achou que eu fiz de forma diferente, esse não é um problema meu, é dele. É Entendeu? isso aí. Se conscientizar de que nem sempre a gente não pode ficar fazendo as coisas pensando na opinião e no que o outro vai dizer. Pense no que você vai Senão a fazer. gente fica escravo, né, da opinião alheia. E assim, né, eu gosto sempre de lembrar, né? Você estava falando aí do Tiago, né?
Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele recentemente. E ele fala, ele é bem religioso, né? Então, o livro dele, para quem, né, eu não li o livro dele inteiro, mas eu sei que o livro dele fala sobre essa questão do autoconhecimento e faz uma comparação em paralelo com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus, o tempo todo ele traz o paralelo, né? Que eu acho incrível também, porque são ensinamentos, na verdade, muita coisa do que a gente ouve nos livros de autoconhecimento, nas palestras que a gente assiste, né, enfim, no material do autoconhecimento, a gente percebe que muita coisa que está ali é frase da nossa mãe, que falou a vida inteira, que é coisa da Bíblia, né, que a religião trazia antes dela ficar um pouco distorcida aí, né, por ego e política e tal. Muitos ensinamentos ali de como lidar consigo e com o outro já vinha de muito tempo. Então, acho bacana esse paralelo que ele faz, né? E o especialista em pessoas. E isso que você falou, né? De você se preocupar mais com o que você está fazendo do que com o que o outro está fazendo, né? Porque isso deixou a gente num cenário meio doente, né? E a rede social mostra isso, né? A gente tive a oportunidade de falar sobre isso aqui em outros episódios, e a gente fala o quanto se comparar com o outro é perigoso, o quanto você ficar olhando mais para o lado do que para o seu, atrapalha no processo, né? Você acaba deixando de plantar o que você tem que plantar, porque você está olhando se o outro já plantou, será, hein? Como é que está ali? É, O outro já está colhendo, né? E assim, exatamente. a ilusão, porque as pessoas, né? Quem vê palco não vê bastidor, né? A gente sempre tem acesso àquilo que as pessoas querem que a gente tenha acesso. Isso não só Isso. na rede social, como na nossa vida, né? Você falou bastante aqui hoje sobre casamento. Nós somos, a avó do meu irmão era pastora de igreja e ela falava uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou: você pode dormir a vida inteira com uma pessoa embaixo do mesmo cobertor, sem conhecer ela profundamente. Então, assim, até quando a gente quer, a gente mostra para o outro aquilo, a gente dá acesso, né, para o outro, né, para entrar na nossa intimidade, na nossa cabeça, Só nos o que nossos você medos, quer. só o que a gente quer. Então, tem que sair dessa ilusão de que a gente sabe, do que a gente está vendo no outro, porque o outro está bem. Não, todo mundo tem uma luta interna, todo mundo está passando por alguma crise, né? Eu até coloquei lá no meu perfil, estamos todos em crise, o tempo todo mundo tem uma crise, todo mundo está resolvendo alguma coisa. E se a gente não tomar cuidado, com medo de lidar com a nossa crise, a gente acaba querendo se ocupar da vida do outro. Ah, deixa eu olhar aqui o outro, vamos olhar. Porque a gente está assim, enquanto ser humano. É por isso, é exatamente por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso. Porque é mais fácil parar de cuidar da minha vida para olhar o que o outro está fazendo, é mais divertido, é uma fuga, né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente foge o tempo todo, deixa de ser uma diversão, um entretenimento para ser uma fuga. Então, é isso que você falou, e acaba ficando escravo, né? Quando a gente posta uma foto e deseja que todo mundo curta a nossa foto, a gente, de certa forma, é um escravo, sim, da opinião alheia, né? Então, tomar cuidado com isso, a gente tem que despertar para isso, não adianta. O quanto eu estou sendo escravo da opinião alheia, o quanto eu estou fazendo por mim, eu estou fazendo para mim porque eu estou feliz de fazer isso aqui, ou se eu estou Ou por esperando a causa do outro. aprovação. Exatamente. Outra coisa que você falou que eu queria ressaltar, que você falou da série, né? Mesmo que você não tenha lembrado do nome, me veio aqui um insight, né? O quanto também é importante da gente se alimentar a cada fase da nossa vida, a cada desafio, de coisas que vão nos ajudar, né? Vão falar do que a gente está vivendo, vão mostrar exemplos de como sair da situação, mesmo que seja aquele exemplo não faça parte da nossa realidade, mas a gente vê que outras pessoas também passaram por isso, o quanto isso acalma o nosso coração e inspira também, né? Que eu falo que é aí que estão os mestres. Na jornada do herói fala isso, né? Da fase que a gente encontra os mestres. E os mestres, às vezes, não são só pessoas. É um filme que a gente assistiu, é um livro que ajudou, é uma palestra que a gente teve a oportunidade de ver, é um cliente que a gente atendeu, que ensinou para a gente, é alguém que a gente conheceu na fila do banco e contou uma história e você falou, caraca, olha isso, né? O que eu posso São os aprender com sinais. essa história? São sinais, é isso, exatamente. São sinais. E quando você está aberto, ele vai te mandar os sinais. Uhum, Entendeu? Agora você precisa entender, porque se você não entender, não adianta de nada. Não sim, vale de nada. Entendeu? exatamente. Presença, né? Agora a gente falou Presença. da mudança mais marcante, eu queria te perguntar qual a sua conquista mais marcante, né? Que a mudança a gente já sabe que foi aquela mudança lá dos 19. Mas aí, na sua jornada agora, reconhecendo o repertório, qual foi a conquista, o momento de conquista mais marcante da sua vida? Ai, tiveram
alguns bem marcantes. A conquista do meu estúdio foi uma conquista que me marcou demais, porque eu não imaginei que em tão pouco tempo eu fosse ser reconhecida aqui em São Paulo, como eu sou. As pessoas olham para mim e falam: Nossa, eu não imaginava que você estivesse aqui há tão pouco tempo. Isso foi para mim uma conquista muito grande, né? Agora eu ter conquistado o apartamento, de eu estar morando sozinha, também foi uma grande conquista. Agora, a mais marcante foi esse prêmio, esse selo de artista, que eu ser reconhecida internacionalmente, para mim foi um orgulho muito grande, né? Foi assim maravilhoso. Eu confesso que foi uma surpresa. Eu me senti muito orgulhosa de mim. Subir naquele palco no meio de tantas meninas jovens, novas, sabe? Que têm muito mais tempo para estudar, para poder treinar, para poder fazer as coisas. E eu ser premiada com esse selo foi uma conquista muito, muito, muito importante. Foi eu acho que vai ser, acho não, tenho certeza que vai ser o pontapé. Isso me deu muito mais gás para que eu pudesse trabalhar com mais afinco ainda, porque vale a pena. Quando você se dedica a algo que você realmente gosta, se dedica de coração, é impossível dar errado. É o Sim. que eu falo. Se propôs a fazer algo, faça, mas faça sim de verdade. Que não tem como dar errado. Não tem, vai dar certo. Show. Eu também acredito nisso. Quando é feito com muito amor, não tem como dar errado. Por isso que eu falo lá, gente, não é possível que eu planejei para dar errado. Tem que dar certo esse plano. Vai dar Pode não certo. ser na hora que você quer. Sim, mas vai. E assim, e confiar também que até o que dá errado no caminho vai levar para o certo, né? Às vezes Vai levar para o certo, a gente acha exatamente. É o que eu que não, falo mas para é. as mulheres que me procuram. Eu tenho muito isso, né? A transição de carreira, as mulheres têm esse medo de fazer. Mas, Nívia, eu sou, sei lá, bancária, eu vou conseguir ser designer. Eu falo, meu amor, depois que eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Porque eu nem era uma mulher vaidosa, entendeu? Eu nem fazia minha sobrancelha. E hoje eu faço isso, mas por quê? O sucesso, ele é treinável. Se você decidir ter sucesso, você vai ter sucesso. Show. Só dica boa, hein, Entendeu? gente? E ó, você falou essa frase agora, vou perguntar, né? Qual a frase, se não essa que você falou agora, que eu achei incrível, o sucesso é treinável, mas qual é a frase marcante, assim, da sua vida, né? Uma frase de efeito que você sempre carrega com você e te impulsiona. Peço, entrego, confio, aceito e agradeço. Está aqui no meu curso. Ah, que lindo! Eu tenho esse mantra aqui, aqui, né? Olha eu, no braço errado. Na Entrego, verdade, confio, aceito e agradeço, né? na verdade, peço eu que coloquei, né? Porque É, o mantra é entrego, confio, confio. aceito e agradeço. Isso, para quem está ouvindo a gente não conhece esse mantra, ele é do Ho Oponopono, né? Também ele vem junto lá com eu te amo, sou grato, me perdoe, mas esse aqui sempre foi também o que mais falou comigo. Eu entrego, confio, aceito e agradeço, que é essa ideia de você entregar o seu sonho, entregar o seu projeto na mão de quem você quiser, que eu falo que não importa no que você acredite, ainda que você não acredite em Deus ou numa força maior externa, eu falo que o ateu também acredita em si mesmo, que é uma fé tão forte quanto, né? Que eu falo que a gente ainda terceiriza. Eu falo, a gente que acredita em Deus, a gente na hora do aperto vai lá e pede para Deus. O ateu, ele pede a si mesmo, ele acredita na força interior. Então, ele é tão forte quanto, né? Então, eu falo, então entregue para aquilo que você acredita, confie que o melhor vai ser feito, não que confiar que o que eu quero vai acontecer, mas eu confio que o melhor vai acontecer, independente se for de encontro com o que eu quero ou não. Entregue, confio, aceito aquilo que vem, né, que é nessa ideia de você, do que a gente falou agora, né, mesmo quando dá errado, dá certo. Entrego, confio, aceito e agradeço desde já que tudo que é feito é perfeito, né? Tudo que vier aí vai ser perfeito para mim. Então, para mim Se você fez sempre entender sentido esse mantra. se você entender que o que é feito na tua vida é da vontade de Deus, você fica em paz. Sim.
né? Agora, se você ficar brigando com ele e questionando, mas Deus, por que isso? Por quê? Por quê? É porque ele quer e acabou. Sim, Entendeu? Nos meus piores momentos, nos meus piores, assim, nos momentos eu nunca blasfemei, ou eu nunca, sabe, fiquei brigando com ele. Poxa, não. Eu falava, não, tem algum motivo. E lá na frente eu vou entender. Até hoje, né? Eu tenho 48 anos, tá dando certo. Então, sim, eu acho que tem algum fundamento, né? sim, E foi o que eu falei, quando você sentir que você está perdendo essa sua garra, essa sua vontade, essa sua coragem, você tem que parar, refletir e tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo, né? De vez em quando a gente tem que fazer essa autorreflexão para realmente sentir, né? Para fazer, dar oportunidade, porque o universo ele não vai mudar se você não der oportunidade para ele. Se você se fechar, nada na tua vida vai acontecer. O que o universo quer de você é movimento. Quando eu falo universo, eu falo Deus. Ele quer de você movimento. É sim, como se fosse um rio, sabe? Ele quer ver a água correndo. Na hora que, quando você vê que está tudo muito parado, peraí, calma, o que está acontecendo? Deixa eu movimentar isso aqui. Ele quer que sim, você se movimente, que você esteja assim, com energia, pensamento positivo. Não é fácil, volto a dizer. Eu costumo dizer assim, ó, é como se fosse uma sintonia de rádio, sabe? uhum, Quando você está procurando uma sintonia de rádio, que você é quem controla o rádio. É você que coloca na sintonia. Peraí, nossa, hoje o dia tá. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com dias frios. Como eu morei 24 anos no Nordeste, lá, eu costumo dizer que mesmo fazendo chuva, fazendo sol, é sempre sol? É sempre sol. Eu falava, uhum, meu Deus, voltar a morar em São Paulo com aquele frio, aquele... Hoje, eu já me acostumei de novo, mas eu tenho que fazer coisas diferentes, né? Porque dias frios vão acontecer, dias tristes vão acontecer. Vai ter dias que você vai estar se sentindo muito, e tudo bem. É você sim, aceitar aquele dia como um dia, né? Normal. Antes eu ficava desesperada quando a minha agenda estava vazia. Eu ficava que a minha cabeça não parava. Agora, você sabe o que eu faço? Eu tenho cliente de manhã, vou ficar em casa. Vou cuidar da minha casa, vou ler, vou fazer alguma coisa, vou, sabe? Então eu procuro ocupar minha mente. Eu não fico pensando, sofrendo com o que vai acontecer lá na frente. Não. sim. Melhor coisa, é o que eu estava te falando em off lá, que eu aprendi também a duras penas isso, assim, de você aceitar o seu momento presente. Tá, o que que eu tenho que viver agora aqui? É isso, se agora eu tô cheia de tempo, o que que eu vou fazer com esse tempo? Porque pode ser que amanhã eu esteja cheia de serviço, tô zero tempo para fazer alguma coisa para mim. Então, o que que eu vou fazer com o que eu tenho agora, né? Mas é o que você falou, não é fácil, óbvio que não, e é dia após dia a gente alimentando isso, se automotivando, se auto, né, mudando a frequência ali do rádio, como você disse, o tempo inteiro, achando a sintonia boa da vida, se adaptando, se conhecendo, isso que você falou também achei bacana, de, ó, eu não gosto tanto do frio, né? Todo mundo tem um horário onde produz mais, né? Eu, por exemplo, produzo muito à noite, de manhã eu sou zero produtividade, mas eu gosto de acordar cedo para fazer nada. Eu gosto de acordar cedo para ficar de boa, lesadinha, fazendo minhas coisinhas com calma. Então, cada um, acho que o autoconhecimento também traz isso, de você se apoderar do que você faz bem, de onde você é bom, em qual momento você tá melhor, tá produzindo. Então, explora isso, né? Explora mais os seus recursos, né? O autoconhecimento traz essa facilidade para a gente. Mas é porque a gente acaba focando mais no que é o ruim. A gente não É, foca no que é o bom, né? A gente foca no que é negativo. Mas e o que é positivo? O sim, que que você tem de, ó, eu não sou boa nisso, mas eu sou boa nisso. Isso aqui eu não faço bem, mas isso aqui eu faço muito bem. Então eu vou explorar aquilo ali. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sorridente. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer um vídeo sério, eu tenho dificuldade, eu começo a rir. Mas não é porque. Aí eu até comecei a me perguntar.
Gente, será que o fato de eu dar muita risada, de eu ser muito risonha, eu passo menos autoridade? É o meu jeito. Eu sou assim, eu sou alegre, eu sou espontânea, eu sou risonha, eu sou uma pessoa de querer pegar, eu gosto de abraçar. Eu tive a maior dificuldade na pandemia, porque eu não podia abraçar minhas clientes. Entendeu? Tem cliente que eu abraço que chora. Mas é É. porque eu gosto disso. Entendeu? Então é você se aceitar do jeito que você é. Tem Esse gente que é não ganha um abraço sincero, carinhoso há tanto tempo, né? Essa é a verdade. exatamente, isso mesmo, Flávia. É fazer o que você tem vontade, sabe? Ser você mesmo. Eu acho que é a maior sacada. Isso que você falou, ah, mas eu sou sorridente, será que eu passo menos, né, menos credibilidade, menos autoridade? Mas eu penso, ai, meu gato enfiando o rabo na minha cara. É isso que me tira a credibilidade, querida, na vida. É, eu penso que, assim, quanto mais a gente que né, tá trabalhando aqui com a internet, colocando a cara aqui, né, falando, tal, eu acho que quanto mais autêntico for, mais credibilidade você passa. Eu acho que o que tira a credibilidade é você querer ser aquilo que você não é. É, por exemplo, você é uma pessoa totalmente enérgica, alegre e tal, é você se desafiar a ser uma pessoa séria, formal, tentando passar uma credibilidade. E isso, minha mãe falava muito isso, né? Eu venho da área jurídica, e aí minha mãe, ela falava isso para mim antes, ah, mas você não está parecendo uma doutora no vídeo. Eu falo, mãe, mas primeiro, por que eu tenho que parecer uma doutora? O que é? Quem que desenhou a imagem da doutora que eu tenho que seguir, que eu também até agora não sei qual é. Agora a questão é, eu tenho que ser eu mesma, eu tenho que falar É. sobre o que eu sou, sobre o que eu penso, sobre o que eu vivo. Não adianta eu vir aqui montar um personagem e isso não passa credibilidade para ninguém. Eu falo que o nosso corpo fala muito mais que a nossa voz. O nosso corpo vai falar se aquilo é verdadeiro ou não. Essa é a verdade. E eu falei sobre isso esses dias, acho que foi ontem, ou foi anteontem, eu falei, se você precisar mudar a pessoa que você é para você estar em algum lugar, é porque aquele lugar não é para você. Exatamente. Também Eu acredito. quero para um lugar onde eu possa ser eu de verdade. Entendeu? Onde se eu quiser cantar, eu canto, se eu quiser dançar, eu danço. Eu tenho que ser eu de verdade. Sim. Eu vou E dar um exemplo, E pode falando falar. do match, né, das clientes que te procuram, as pessoas que vão querer aprender com você, né, para quem está ouvindo a gente, que a Nívia dá curso, hoje em dia ela ajuda pessoas a fazerem transição de carreira para a carreira que ela tem hoje. Então, assim, as pessoas que te procuram, elas têm que se identificar com esse lado seu, Isso, não com o lado de uma exatamente. Nívia que não existe, né, porque ela vai estar aí com você, ela tem que aprender com essa Nívia, né, porque é essa Nívia que vai entregar tudo que você tem para entregar. Só E sendo eu você entrego mesma que vai tudo, é o que entregar. eu falo. Num curso, por quê? O que eu procurei trazer para o meu curso? Eu procurei trazer as dificuldades que eu tinha nos cursos que eu fazia. Porque quando você vai buscar um aprendizado, quando você vai buscar um curso, quando você vai se aperfeiçoar, você quer o quê? Você quer que a pessoa te ensine de verdade. Você não quer que a pessoa te ensine pela metade. Então, o que eu sentia? Eu sentia em algumas especialidades que eu ia fazer, em algumas especializações que eu ia fazer, eu sentia que a pessoa me entregava aquilo de verdade, sabe? Aí eu é que tinha que ir saindo dali e buscar a informação. Eu entrego tudo, eu falo qual é a renda, eu falo tudo, tudo, tudo. Ó, não precisa você investir tanto, não adianta. Você pode comprar o mesmo material pagando 50% a menos, sabe? Não queira fazer uma coisa. Eu falo tudo, tudo, tudo mastigadinho. Eu dou. E foi incrível que isso é uma cultura do brasileiro de não passar informação. Por que que ele não passa? Porque ele tem medo que o outro saiba mais do que você, Uhum. né? A partir do momento que você faz isso, você... Então, eu sentia isso. Esse masterclass que eu fiz agora, o cara entregou tudo. Ele não ficou floreando, sabe? Ele não ficou dando rodeios. Ele entregou tudo ali, ó. Tudo muito claro, muito objetivo. Eu tenho a mesma crença que você. Eu penso, primeiro que eu tenho uma frase minha que é quanto mais eu troco, mais eu cresço. Não faz nenhum sentido eu aprender nada e guardar para mim.
né? Essa cultura de que, se eu ensinar, essa pessoa vai ser melhor que eu. Se ela for melhor que eu, ótimo, né? Eu tive uma vez uma Isso. experiência com a psilocibina, né? Para quem está ouvindo a gente e não conhece, são os cogumelos. E nessa experiência me mostrou que a gente em posição de mestre, e todos nós somos em algum momento mestres, né? Ensinando alguém, ou, né? Ou seja pelo exemplo, ou seja uma profissão, ou seja qualquer coisa que a gente vai ensinar, o mestre ele só ganha realmente quando o aprendiz vira mestre. Quando o aprendiz Isso. assume um papel que você fala, é isso, eu consegui colocar a pessoa numa posição onde ela também é mestre. Então, eu fui mestre, eu sou mestre dessa pessoa quando ela chega nesse... O meu reconhecimento como mestre chega quando essa pessoa atinge essa etapa, quando ela fica melhor que eu até. Então, para mim também isso não vale, não tenho essa preocupação das pessoas vão aprender o que eu sei, aí elas vão ficar melhor que eu. Maravilha, ótimo. Porque quanto melhor elas ficarem, melhor eu também vou ficar. Não existe troca que não volta, né? Não tem isso. É tudo que vai e volta. Tudo que vai volta. E assim, eu vejo Seja o assim, bom, seja o ruim. aqui com as pessoas que eu tenho oportunidade de treinar ou de atender com os processos, tudo que essa pessoa, às vezes a gente está num processo X e a pessoa vai além do que eu conheço. Ela me traz informações e ferramentas que eu nem conhecia. E eu falo, caraca, olha isso. Então, de certa forma, eu estou sempre ganhando com isso também. Quanto melhor essa pessoa ficar, quanto mais eu facilitar o desenvolvimento dela, mais coisa ela também vai me trazer. Eu nunca vou ser esquecida, né? Isso é Com fato. certeza. Então, também não tenho essa preocupação e entendo, também reconheço isso que você falou, isso é um pouco cultural nosso, né? Eu vou passar a receita, mas não vou passar tudo, né? As pessoas têm, às vezes, um É, pouco de medo. Mas eu acho que isso também tem a ver com um probleminha ali, uma falha na autoconfiança. Quando você está com a autoconfiança boa, quando você está, como você disse lá atrás, focando mais no seu, na sua plantação, regando o seu verdinho ali, esse medo diminui ou até desaparece, porque desde quando eu comecei a atuar na área de desenvolvimento, por exemplo, sempre ficou muito claro para mim que o cliente que é para ser meu vai chegar até mim. Só as pessoas que eu realmente tenho capacidade para ajudar vão chegar até mim. Então, assim como exatamente. existem outros profissionais da área que aquele cliente é para ele, não é para mim, porque ele tem o que aquele cliente precisa. Então, nunca vi dessa forma também, concorrência. Quem me segue aqui, que né, teve pessoas, colegas de profissão que eu tive a oportunidade de entrevistar no programa, sabe que eu sou essa pessoa. Eu não nego informação, estou sempre ajudando, onde eu vejo que cabe, profissional, curso, não sei o quê, eu estou sempre espalhando, porque eu acho que é isso que faz a gente crescer. Então, isso que você trouxe também vejo dessa forma. Mas Quanto mais a gente doar, melhor. é por isso que nunca falta. Eu Sim, sempre falo isso. Aqui o meu estúdio ele é primeiro andar, a porta fica fechada, é uma porta preta. Quem é que bate numa porta preta? Ninguém. É muito difícil. Mas eu falo para você, não me falta cliente. Você entende? Hoje eu entendo, e olha que quando eu cheguei nesse espaço, eu era sozinha. Eu era sozinha, como designer de sobrancelhas. Aí tiveram várias mudanças, várias coisas que aconteceram, e acabou que eu perdi um pouco a minha exclusividade. Só que eu nunca fiquei preocupada com isso. Porque eu sempre pensei, como você falou, gente, o cliente que ele gosta do meu trabalho, ele vai voltar. Ele pode até ir lá conhecer o trabalho da concorrente, vai, ó, vá. Mas uma hora ele volta. Ele demora, mas ele volta. E se não é ele, vem outro. sim. E eu tô numa sintonia tão grande com o universo, é o que eu falo, que só vem para mim cliente que eu realmente quero que seja minha cliente. Que se Também pareçam penso comigo, isso. que tenham o mesmo estilo meu de pensar, sabe? Eu não tenho, hoje eu já tenho a minha persona, eu já sei a mulher que eu quero atender. Né? E o universo manda. Vira e mexe no interfone e toca. Olha, tudo bem, pode subir. E a porta está fechada. Sim. É Então, eu isso, eu não estou. também acredito nisso. As coisas vêm. Mas é dentro do nosso mantra lá, né? Aquele mantra faz todo sentido, né? Entrego, Isso. confio, aceito e agradeço. Aquele mantra faz sentido.
Escuta, duas perguntinhas para a gente fechar, porque a gente está caminhando para o final, infelizmente, porque por mim eu ficaria 1000 horas aqui batendo papo. Mas eu queria fazer uma pergunta da adolescente, eu queria que a gente fizesse uma viagem no tempo aí juntas. A adolescente, né, 19 anos, eu sei que você foi muito forte, mas eu queria que você voltasse um pouquinho. E a criança, Nívia, se ela viesse hoje, né, aqui, te visse esse, né, isso tudo que você construiu aí, esse espaço, essa mulher que você se tornou, o que que ela te diria, né, assim, se ela viesse lá, a Nívia de 6 anos, 5, 6 aninhos, se ela visse a Nívia que você se tornou, o que que ela ia te falar hoje? Ela ia me dar os parabéns. Ela ia falar, Nívia, que mulher você se tornou. Você conseguiu ultrapassar todas as barreiras de sofrimento, você conseguiu ultrapassar tudo, tudo que você passou, porque foram tantas coisas que quando você era criança você passou, né? Você sobreviveu ao abandono, você sobreviveu à falta de amor, você sobreviveu à falta de carinho, à falta de atenção. E hoje você retribuiu tudo aquilo que te deram, você retribuiu com amor. Você retribuiu o amor, o abandono com amor, você retribuiu a falta de carinho com carinho, você retribuiu as coisas que fizeram com você, você nunca retribuiu com mágoa, com ressentimento, com culpa, não. Você sempre fez o contrário, você sempre deu para as pessoas que te magoaram, para as pessoas que te decepcionaram, o contrário do que elas te deram. Então, eu estou muito orgulhosa da mulher que você se tornou e muito, 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 muito parabéns. Ah, que É isso linda. aí. E teria alguma coisa que ela falaria, ih, ficou faltando isso, ó, a gente ainda tem que conquistar isso. Ai, o que eu tenho ainda que conquistar? O que eu penso em conquistar? Eu quero ser, eu sonho em ser uma mulher, eu quero palestrar, eu quero mostrar para outras mulheres que elas são capazes, que o fato de você ter vindo de uma família desestruturada, de você ter sido criada de uma forma como, né, muitas pessoas são, o meio de onde você veio não justifica a pessoa que você quer se tornar-se. Você pode ser o que você quiser. Se você decidir ser, sei lá, o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Eu quero ser uma grande palestrante. Eu quero mostrar para as outras mulheres que elas podem fazer e ser o que elas quiserem. Não importa se elas têm 50 anos, 60 anos, 20, todo mundo pode ser aquilo que ela quiser. Eu hoje sou a Nívia que eu quis ser quando eu era jovem, quando eu era novinha. Eu sempre tive isso na minha cabeça, sabe? E eu ainda tenho vontade de ser muito maior do que eu sou hoje. Eu quero realmente tocar no coração das mulheres e fazerem com que elas se sintam capazes, fortes, que elas tenham coragem de mudar aquilo que elas não estão felizes. Lindo, e a gente está em sincronia, porque eu ia finalizar nosso papo falando isso. Para quem está ouvindo a gente até aqui, agradecer e dizer que foi uma verdadeira palestra, tá? Isso que você fez aqui hoje. Né? A costura que você fez de história, né? Trazendo a sua história, e várias vezes trazendo essa ideia, ficou claríssimo isso para mim, de que a gente pode sim fazer o que a gente quiser. E assim, claro, ainda aquele clichê, né? Que eu falo que é clichê porque está em todo lugar, que é você ou melhor, você não é aquilo que fizeram com o que fizeram com você, você é o que fizeram, o que você fez daquilo que fizeram, né? Como é que você pegou tudo Exatamente. isso que aconteceu com você e transformou na sua história, né? Fez virar das duas uma, ou você faz virar uma cama elástica da qual você pula e voa, ou então você cava uma cova lá e entra com sua dor lá no seu buraco. Então, assim, você vai escolher o que você vai fazer com isso, né? É só Enfim, você.
E virou realmente, assim, para mim foi inspirador e é uma palestra. Quando você for montar a sua palestra, você pega esse papo nosso aqui e só passa, transcreve ele, porque realmente tudo que você trouxe aqui é, vira uma palestra motivacional, sim, para a gente querer evoluir, e até todas as dicas que você trouxe das amarras que você foi desapegando no meio do caminho, que te atrapalhavam para você conseguir chegar onde você chegou. Então, com certeza, primeiro que eu acho que você já dá essas palestras, né? Que eu acompanho seus stories lá, elas já são mini palestras, né? Todo dia de manhã você vem com uma palavra, um impulsiona, né? E fala alguma coisa. E óbvio que é sempre. Eu falo que todo mundo que usa o story, que eu não tenho essa facilidade, eu não faço isso, né? Eu faço zero, né? Para o trabalho, eu falo, a pessoa que ela faz isso, ela é privilegiada, porque querendo ou não, você tem que fazer para você primeiro, para ir lá, ligar o story e ajudar uma outra pessoa com aquela palavra. Então, não deixa de ser um alimento todo dia ali de motivação, e você já faz isso, né? Então, quero deixar o convite para todo mundo que está ouvindo a gente te seguir lá nas redes, quero que você deixe aqui o seu arroba no Instagram, que é o lugar, eu acho que hoje em dia você mais Isso. aparece, É, né? isso. Meu arroba é Nívia Alcântara Oficial. Lá tem os meus trabalhos, tem alguns vídeos também falando dessa minha trajetória, fala sobre os cursos. Eu realmente, a finalidade, meu propósito hoje é fazer com que as pessoas tenham coragem de mudar de carreira, de trabalhar com design de sobrancelhas ou com micropigmentação, com o que quer. É possível sim você mudar, é possível sim você conquistar aquilo que você deseja. É só você ouvir o seu coração, é só você seguir a sua intuição, que se for para ser da vontade de Deus, vai dar certo sim. Você Sim. pode ser aquilo que você quiser. E é isso, e busquem profissionais aí que vão realmente entregar tudo, né, Nive? Falar, vem aqui, você Vai. quer fazer diferente? Bora fazer diferente junto, porque existe espaço para todo mundo aí, né, no nosso As mundão. pessoas têm que aprender a diferenciar preço de valor. As pessoas têm Tá? essa dificuldade um pouco de, às vezes, por uma diferença de 200, 300 reais, vai se capacitar com outro profissional, ou vai executar o seu serviço com outro profissional para depois ter problema. Então, Exatamente. antes de procurar, seja para você fazer um procedimento, seja para você fazer um curso, seja o que for, pesquise. Uma coisa a rede social tem de bom, né? Você hoje tem como pesquisar sobre aquele profissional. Claro que Uhum. ainda tem algumas coisinhas que você vai lá, olha o trabalho e você acaba se decepcionando no final. Mas é raro, não tem. Eu falo que não tem como você ter máscaras agora. Não tem, uma hora ela cai. Sim. Você não vai ser o tempo inteiro, não, uma hora ela vai cair. E Não que seja caiam, vingativo. né? Eu E penso que que a gente tem caia. que viver no mundo sem máscara, essa é a real. O Exatamente, curso que seja eu fiz lá, verdadeiro, ético. todo mundo assumiu, pelo menos a galera que estava lá nesse curso agora no final de semana, todo mundo assumiu esse compromisso. E eu penso que no mundo a gente tem que assumir esse compromisso, de rasgar as máscaras, né? Parar de viver aquilo que a gente não quer mais viver, parar de viver para agradar o outro, se desagradando, lembrando, né, que é legal, é maravilhoso agradar o outro quando a gente se agrada junto. Quando a gente está se desagradando, não é maravilhoso, pelo contrário, vai deixando a gente doente aí com o passar do tempo. E é E isso, fica quero te doente. agradecer, fica mesmo. Obrigada, Agradecer Flávia. muito, amei nosso papo, espero que você tenha gostado também de ter pensado nessas perguntas aí que eu fiz e ter falado sobre a sua história, falado sobre você. Eu falo que falar também liberta, quando a gente se escuta Ah, também com é certeza. libertador. Que Então, quero bom. agradecer todo mundo que está ouvindo a gente. Escutem mais de uma vez essa palestra, já vou colocar lá na descrição. Essa é uma verdadeira palestra motivacional. Se está meio xoxo, escuta várias vezes no dia. E agradecer e falar para quem está ouvindo a gente, seguir você, para quem está interessado, né, em fazer uma transição, para agregar uma nova profissão também, a Nívia também ajuda nisso. Então, não são só os procedimentos que ela faz, mas os cursos que ela dá. E é isso. E para todo mundo continuar acompanhando aqui o programa, ouvir os outros episódios, tem muita gente boa aqui
que trouxe muita mensagem, muita profissão linda também. A gente só fala disso aqui, né? Terapia, é uma terapia. Eu falo que esse programa é uma sessão de autoconhecimento aberta. Para quem queria ouvir o que acontece numa sessão de terapia, vem escutar um episódio desse que já vai entender mais ou menos o que é. E é isso, agradecer e até o próximo episódio. Beijo. Obrigada. Que bom que você ficou até o final. Não esquece de curtir esse episódio e se quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse @suame.líder no Instagram ou me procure por Flávia Gimenez lá no LinkedIn. Dá uma olhada aqui nos outros conteúdos do canal também. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo episódio.